Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto: O Despertar do Verdadeiro Sábio. Capítulo 371. O mortal pode matar um deus? Madara dos Seis Caminhos estava no alto do céu, apontando seu cajado dos Seis Caminhos diretamente para Natsuru. Não que Madara particularmente gostasse dessa arma, ele não teve escolha a não ser usar o cajado forjado pela liberação Yin Yang contra Natsuru, porque quer estivessem desarmados ou empunhando outra arma, como Leque Uchiha, qualquer um deles seria diretamente marcado pelos selos do deus voador do trovão de Natsuru. Embora sua forma física tivesse sido bastante aprimorada, ele não possuía mais a capacidade de se regenerar após a destruição total do corpo. Por isso, teve que descartar certas estratégias de combate. O cajado dos Seis Caminhos foi forjado com o mesmo material que os orbes da busca da verdade através da liberação Yin Yang e, portanto, tinha um efeito supressor absoluto sobre o chakra. Isso significava que quaisquer marcas de chakra da técnica do deus voador do trovão, mesmo usando o chakra do sábio, não poderiam ser colocadas nele. Se antes ele dependia da liberação magnética para permanecer no ar, agora ele podia realmente voar como um pássaro e com mais agilidade. Os pássaros são limitados pelas leis do voo e da inércia, mas Natsuru ainda mantinha a liberação magnética no topo de suas asas de fogo. Ele não a havia abandonado. Embora a liberação magnética não pudesse igualar a velocidade das asas de fogo, ela permitia feitos que os pássaros jamais conseguiriam, como mudanças laterais repentinas no ar. Atrás de Natsuru, suas 9 lâminas de pena pairavam, todas apontadas para Madara dos Seis Caminhos. Os dois guerreiros se encararam e ambos puderam ver a vontade avassaladora de lutar queimando no outro. Bom, no instante seguinte, 2 estrondos sunicos explodiram de suas respectivas posições e colidiram novamente. Além do ataque das 9 lâminas de pena, o próprio Natsuru avançou com sua lâmina de tinta, usando sua técnica espaço despedaçado para colidir com o cajado dos Seis Caminhos de Madara. Ele percebeu que a cada choque, um corte aparecia no cajado de Madara, o que era prova de que seus ataques haviam ultrapassado seu limite defensivo. No entanto, no segundo golpe, o Nikki já havia desaparecido, deixando Natsuru um tanto frustrado. Afinal, Madara era o verdadeiro portador do Rinnegan e possuía genuinamente todas as naturezas de chakra. Com o tempo e o poder dos Seis Caminhos, Madara sem dúvida descobriria como criar orbes da busca da verdade genuínas, diferente de Obito ou Naruto, que só podiam gastá-las. Mesmo que ainda não tivesse descoberto, Madara já conseguia reparar rapidamente qualquer dano aos orbes da busca da verdade. E como o cajado dos Seis Caminhos era feito do mesmo material, ele também podia ser restaurado instantaneamente. Enquanto isso, as 9 Feather Blades de Natsuru foram encarregadas de lidar com os 4 clones do limbo de Madara. Embora não conseguisse sentir completamente suas ações, as lâminas de pena, reforçadas pelo Susanoo, eram fortes e numerosas. Mesmo um ataque às cegas imbuído de espaço destruidor em sua direção geral, não poderia ser ignorado. Você realmente notou a presença do limbo, prisão da fronteira? Madara disse surpreso. Natsuru não respondeu. Se pudesse senti-los completamente, não estaria preso em tal impasse. As lâminas de pena estavam começando a vacilar sob a pressão, e mesmo com o Susanoo e o modo 9 caudas, ele estava chegando ao seu limite. Na verdade, não apenas as lâminas de pena estavam rachando, mas até mesmo as caudas que as conectavam mostravam sinais de fratura. Isso é problemático. Natsuru respirou fundo. Natsuru respirou fundo. Se as lâminas de pena se estilhaçassem, aqueles clones do limbo, cujos movimentos ele não conseguia sentir completamente, convergiriam para ele. Nesse ponto, sua única opção seria escapar com o deus voador do trovão. Ele não teria uma segunda chance. Mas seu modo atual tinha um limite de tempo. Uma vez que ele fugisse, era isso, não havia mais volta, e ele não conseguia aceitar isso. Então, em sua armadura vermelha, o material escuro começou a se espalhar, silenciosamente reparando as rachaduras. Era a essência do orbe da busca da verdade. Venha! Vamos continuar! Exclamou Madara. Com prazer. Natsuru arregalou os olhos e sua espada brilhou com luz. Natsuru respirou fundo, abrindo os olhos de repente. A lâmina de tinta em sua mão emitia uma luz brilhante. Embora não tivesse tempo de ativar a lâmina dimensional, seu ataque prolongado lhe permitiu reunir chakra e energia espacial suficientes. Lâmina dimensional. Num piscar de olhos, a lâmina de tinta lançou um corte capaz de cortar o próprio espaço, indo direto para Madara. Então esse é o poder que matou Obito? Os olhos de Madara se arregalaram enquanto ele brandia seu cajado dos Seis Caminhos para interceptá-lo, mas, sob o corte dimensional, ele o cortou como tofu. E o golpe, imbuído da essência do espaço, continuou em direção a Madara. Nem mesmo os orbes da busca da verdade ou Susanoo conseguiram detê-lo. Não é de se espantar que tenha matado o Obito, Madara murmurou com admiração. Um leve sorriso cruzou seus lábios enquanto sua figura desaparecia na frente de Natsuru. A lâmina caiu, cortando uma das sombras do limbo de Madara. Natsuru não ficou surpreso. Ele nunca esperou que a lâmina dimensional atingisse Madara diretamente. Madara usou o Limbo Clone Position Switch para escapar e Natsuru sabia que ele conseguiria. É por isso que ele não tinha usado o ataque cortante antes. Era muito fácil de evitar, mas agora que estava perdendo terreno, ele assumiu o risco. Com certeza, Madara havia se esquivado. Mas agora, as 9 lâminas em forma de pena, brilhando com poder cortante, caíram sobre o verdadeiro Madara e os 3 clones restantes.
Desde o começo Natsuru nunca contou com o corte dimensional. Mas naquele momento as 9 lâminas de pena, cada uma brilhando devido à técnica de fragmentação do espaço, cortaram em direção ao agora exposto Madara e suas 3 sombras restantes. Desde o início ele nunca imaginou que o golpe dimensional o atingiria. O ataque espaço destruidor das lâminas de pena. Esse sim era o verdadeiro golpe fatal. Bom, pego de surpresa pelo ataque iminente, Madara ficou chocado. Ele não havia acionado uma troca de posição, então Natsuru havia previsto seu movimento? Foi instinto? Previdência? Ele não sabia dizer. Mas os olhos de Madara brilharam. Shira Tensei. A força que outrora dividiu a própria terra e rompeu. Mas as lâminas de pena apenas pararam brevemente e então continuaram seu arco mortal em direção a ele. Nem mesmo a força imparável que era o Shinra Tensei conseguiu detê-los. Mas Madara sorriu. Ele só precisava de um momento. E naquele momento, ele teve tempo suficiente para manipular os orbes da busca da verdade atrás dele. Eles rapidamente giraram e envolveram seu corpo. As lâminas de pena de Natsuru atingiram os orbes. Embora a força incrível causasse rachaduras, os orbes se regeneraram instantaneamente, interrompendo o ataque. E ainda assim, Natsuru sorriu fracamente. Os 3 clones do limbo de Madara pararam, retornando ao seu lado para defender o corpo verdadeiro. Ao redor dele, os orbes da busca da verdade se dispersaram lentamente. A voz de Madara veio de dentro. Um golpe impressionante. Mas ficou um pouco aquém, disse ele, percebendo claramente a instabilidade na forma atual de Natsuru. Ele já sabia que não duraria muito mais. Embora seus clones do limbo também fossem limitados no tempo, eles certamente durariam mais que a forma de Natsuru. Então Madara não estava muito preocupado em perder essa batalha devido ao tempo. Isso não cabe a você decidir, disse Natsuru de repente. Madara dos 6 caminhos congelou de repente. Um sentimento sinistro surgiu em seu coração. Ainda, mesmo levando o poder perceptivo do Rinnegan ao limite, ele ainda não conseguia detectar a origem da ameaça. Naquele momento, tanto a lâmina de tinta de Natsuru quanto as 9 lâminas de pena atrás dele irradiavam uma aura aterrorizante, mas não era seu corte dimensional. Madara não acreditava que pudesse desferir 10 cortes dimensionais de uma só vez. Se o oponente pudesse realmente fazer isso, ele teria usado isso desde o início para cortar Madara e suas 4 sombras simultaneamente. Não haveria necessidade de perder tanto tempo. Então, Natsuru estava apenas blefando? Ainda assim, uma inquietação crescia no coração de Madara. E mesmo assim, ele não ficaria na defensiva para sempre. Se Natsuru estivesse blefando, então esta janela de tempo lhe permitiria eliminar as 3 sombras restantes do limbo. Depois que essas sombras desapareceram, e sem limbo, prisão da fronteira para ajudá-lo, Madara não acreditava que estava tão acima de Obito em poder. Por fim, a esfera negra formada pelos orbes da busca da verdade que o cercavam começou a se dissolver, dispersando-se em 9 orbes novamente, flutuando protetoramente prontas para responder. De repente, os olhos de Madara se arregalaram. Algo estava errado. Não eram 9 orbes, mas 10. Madara sabia com certeza que possuía apenas 9 orbes da busca da verdade. Então, de onde veio o extra? E então ele percebeu. Aquele único orbe que ele não conseguia controlar já estava irradiando uma energia sinistra e violenta. Uma explosão de orbe em busca da verdade. As pupilas de Madara se contraíram. O raio da explosão fez com que ele imediatamente trocasse de lugar com a mais distante de suas sombras. Bom, no exato instante em que Madara trocou de posição, o explosivo orbe da busca da verdade liberou uma luz ofuscante e aniquiladora. Num piscar de olhos, a explosão envolveu a figura de Madara e Natsuru, que havia se envolto nas 9 lâminas de pena que agora incluíam um orbe negro da busca da verdade. Também foi consumido. Natsuru não havia fugido com o deus voador do trovão, não porque não quisesse, mas porque a batalha prolongada os levará para o alto. O selo mais próximo já estava fora do alcance da explosão. Foi preciso muito esforço para infiltrar uma esfera explosiva no conjunto de esferas de Madara, mas ele não ia deixar a distância desperdiçar todo esse esforço. Essa explosão destruiu o céu e a terra. Depois de um longo tempo, a explosão finalmente cessou. O orbe da busca da verdade que detonou se reformou e flutuou lentamente de volta para o lado de Natsuru. Sua armadura, semelhante a chamas flamejantes, estava agora crivada de rachaduras, mas ainda queimava intensamente. Ele se virou para Madara e viu que metade de seu corpo havia sido destruída pela explosão. E no entanto, a metade restante estava completamente intacta. A razão? Natsuru viu o escudo negro formado por orbes da busca da verdade ainda brilhando na frente de Madara. Ele suspirou. Então, no final, Madara ainda conseguiu bloquear a explosão com o orbe da busca da verdade, salvando sua própria vida no último momento. Como esperado de Madara dos 6 caminhos, seus reflexos eram incrivelmente rápidos. Quando as lâminas de pena atingiram a esfera de orbes da busca da verdade de Madara mais cedo, uma das orbes negras de Natsuru foi usada para consertar suas lâminas danificadas e silenciosamente se fundiu às orbes do inimigo. Então Natsuru deliberadamente atraiu a atenção de Madara, provocando-o, distraindo-o e até mesmo usando o Shattering Space como uma distração para mascarar a armadilha. No final, funcionou. Ele detonou o orbe com sucesso, exatamente na posição que pretendia. Mas o problema central era que os orbes da busca da verdade demoravam para explodir. O atraso era curto, mas contra alguém como Madara, que operava em um nível além dos mortais, era suficiente.
Então é claro que Madara percebeu o orbe estrangeiro bem a tempo e agiu, salvando-se. Claro, ele estava horrível agora. Metade do corpo dele tinha sumido. Mas com o corpo do Jinchiki do 10 Caudas, a regeneração estava acontecendo em uma velocidade visível a olho nu. No final, o plano dele não deu um resultado perfeito, mas, no mínimo, deveria ter eliminado as sombras do limbo, certo? Sem eles e com Madara nesse estado enfraquecido, agora seria a hora de terminar a luta. Quando Natsuru estava prestes a se mover, ele congelou. Ele podia senti-los. 3 sombras do limbo haviam reaparecido. Com os olhos arregalados, ele ficou chocado. Eles não tinham sido destruídos? Como isso é possível? Como as sombras do limbo poderiam sobreviver à explosão do orbe da busca da verdade? A menos que eles não tenham suportado a explosão. Madara deve ter chamado todas as 3 sombras para seu Rinnegan no momento após a troca de posição, no instante anterior à detonação? Naquele momento crítico de vida ou morte, ele ainda tinha clareza para fazer isso? Não é de se espantar. É Madara Uchiha. Depois de um longo silêncio, tudo o que ele conseguiu fazer foi murmurar com admiração. Ele planejara matar Madara enquanto este estava ferido. Mas agora, com aquelas 3 sombras de volta, ele sabia que essa chance havia desaparecido, porque aquela última explosão também o havia levado ao limite. Seu Susanoo estava à beira do colapso. Se tivesse sido apenas Madara ferido, ele ainda poderia ter conseguido finalizá-lo. Mas agora, com 3 sombras de volta, sua janela de oportunidade havia se fechado. Madara, ofegante e com sangue escorrendo da boca, não parecia se importar com os ferimentos. Sua expressão era selvagem e febril enquanto encarava Natsuru. Então, caindo na gargalhada, ele gritou. Essa frase deveria ser dita por mim, Natsuru Shindakawa. Eu admito, você quase me matou, um deus com nada além do corpo de um mortal. Capítulo 372. Quando os titãs colidem, resultados são tudo. Se ele não morreu, então ele não morreu, quase, e longe disso não são diferentes, disse Natsuru, ofegando levemente enquanto olhava para Madara dos 6 caminhos. Especialmente para os ferimentos deste último, que estavam se curando a uma velocidade visível a olho nu. Estava claro que Madara não demoraria muito para se recuperar completamente. Então, como ele não havia sido morto, por mais graves que parecessem os ferimentos, eles não tinham importância para Madara em seu estado atual. Natsuru Shindakawa, pressionar alguém tão alto quanto o sábio dos 6 caminhos a esse ponto. Você deveria estar orgulhoso, Madara riu com vontade. Eu não vejo dessa forma, respondeu Natsuru, lançando um olhar para ele. HMPH. Ha. Esse espírito inflexível é digno de louvor. Mas certamente você está ficando sem fôlego agora? Madara sorriu ironicamente, observando a armadura de fogo no corpo de Natsuru, que não conseguia mais esconder suas rachaduras. Natsuru não respondeu imediatamente porque, como Madara disse, seu modo estava realmente prestes a atingir seu limite. E o maior resultado que esse modo alcançou foi provavelmente matar uma das sombras do limbo, Border Jail de Madara. Embora pudesse se regenerar, ainda levaria tempo. Quanto aos ferimentos aparentemente graves de Madara, eles não faziam diferença, dada sua capacidade de regeneração natural. O único efeito foi deixá-lo com uma aparência um pouco miserável. Natsuru suspirou internamente. A explosão do orbe da busca da verdade o deixará um pouco decepcionado. Não só não conseguirá matar Madara, como nem mesmo destruir as outras 3 sombras do limbo. Se esses 3 tivessem sido eliminados, a lâmina dimensional poderia ter tido uma chance real de funcionar, mas não há dúvidas. Toda essa manobra foi um grande fracasso para ele. Apesar de quão abatido Madara parecia, a situação poderia ter se tornado um beco sem saída para Natsuru. Quando se tratava de técnicas capazes de matar um oponente do nível dos 6 caminhos, ele tinha apenas 2 opções reais: lâmina dimensional e a explosão do orbe da busca da verdade. Mas com as sombras do limbo de Madara ativas, a lâmina dimensional jamais o alcançaria. Restava a explosão, e ele havia arquitetado todo o seu plano em torno dela, e ainda assim falhou. Um fracasso grande e decisivo. Então agora ele questionou, ainda haveria uma chance? Natsuru se viu revisitando um plano que havia arquivado originalmente, usando o deus voador do trovão. É claro que Madara nunca lhe daria a oportunidade de marcá-lo diretamente, e qualquer kunai do deus voador do trovão seria destruída instantaneamente pelas ondas de choque da batalha. Nesse nível, apenas materiais como os dos orbes da busca da verdade poderiam sobreviver no campo de batalha. Até mesmo a espada Mei teria se despedaçado no meio da batalha se não fosse reforçada com o chakra da 9 caudas e a armadura do Susanoo. Em outras palavras, kunai normais não tinham chance de sobreviver aqui, e mesmo que conseguissem, não ajudariam muito. No nível de Madara, não havia como ele ser pego de surpresa por um teleporte do deus voador do trovão. Sem um alvo direto, o tempo de resposta era mais do que suficiente para Madara contra-atacar, ou até mesmo virar o jogo. Mas ele ainda tinha um as em potencial. Ele poderia usar a liberação de Yin Yang para converter um orbe de busca da verdade em um marcador do deus voador do trovão. Enquanto o orbe existisse, Natsuru poderia se teletransportar para ele. E Madara não sabia que isso era possível, então poderia servir como um ataque furtivo perfeito. Originalmente, ele havia planejado usar um orbe da busca da verdade para se teletransportar e então usar uma lâmina dimensional enquanto Madara não estivesse preparado. Entretanto, durante a luta, ele abandonou o plano.
Após repetidos confrontos, ele percebeu que os reflexos de Madara, especialmente depois de se tornar o Jinchuriki do 10 Caudas, haviam melhorado muito. Mesmo que o teletransporte o pegasse desprevenido, Madara ainda reagiria a tempo de trocar de posição com uma sombra do limbo. Isso exporia seu uso do orbe da busca da verdade como marcador e também desperdiçaria a lâmina dimensional. Então, o plano foi rejeitado em favor da estratégia de explosão. Em retrospectiva, ambos os planos podem ter produzido resultados semelhantes. Aliás, o plano de teletransporte pode tê-lo poupado de ser atingido pela explosão e sofrer danos. Ainda assim, se tivesse que escolher novamente, ele ainda escolheria a explosão, porque era o único plano com chance real de matar Madara. O combo de teletransporte poderia, na melhor das hipóteses, destruir uma sombra. Buff! De repente a determinação retornou aos olhos de Natsuru. Mesmo que esse fosse realmente o fim, mesmo que todas as suas habilidades tivessem sido expostas, ele continuaria lutando. Até que ele gastasse suas últimas forças, o resultado ainda era incerto. No momento seguinte, o chakra de Natsuru aumentou não porque havia aumentado, mas porque ele estava queimando quase tudo que restava. Ao seu redor, o próprio espaço se distorcia em chamas. O corpo de Natsuru estava envolto em chamas tão vermelhas que estavam ficando brancas. Ele encarou Madara. 2 chamas ardiam visivelmente em seus olhos. E então Natsuru sorriu. Vamos acabar com isso. Num instante seu corpo disparou para cima, como um raio de fogo subindo em direção ao céu. Madara não o impediu. Sua expressão ficou séria. Ele podia ver que aquele seria o golpe final de Natsuru. Se ele conseguisse resistir, a luta terminaria. Mas ele também sabia que essa greve não seria fácil de suportar. Conforme Natsuru voava mais alto, o céu inteiro ficava vermelho sangue. Nuvens se transformaram em tempestades de fogo, agitando-se acima, riscadas por arcos de relâmpagos, como uma chuva de meteoros prestes a cair. Que poder! Madara murmurou. Ele percebeu que Natsuru havia abandonado todas as técnicas, até mesmo a lâmina dimensional, que rasgava o espaço, e escolhido liberar uma força pura e avassaladora. Ou talvez ele tenha percebido que a lâmina dimensional não conseguia mirar em Madara e em todas as suas sombras simultaneamente, e então desistiu dela. Madara sentiu. Se fosse uma lâmina dimensional, ele não teria ousado enfrentá-la de frente, ela era muito selvagem e muito afiada. Mesmo sem ela, esse inferno que engolfou os céus já havia ultrapassado o nível Kage, havia alcançado o reino dos 6 caminhos. E essa extensão abrangia toda a zona de atividade do limbo. Natsuru estava forçando Madara a receber o golpe diretamente. Nesse caso, como eu poderia não aceitar o desafio? Madara rugiu de entusiasmo. Sob o céu flamejante, ele sentia o sangue ferver. Ainda havia dúvidas em sua mente como Natsuru, sem ser um Jinchuriki do 10 Caudas, poderia usar orbes da busca da verdade. Mas nada disso importava agora. Madara pairou no ar rindo, seu Rinnegan brilhando com poder. Então chamas azuis irromperam dele. Eles rapidamente formaram seu Susanoo completo. E não apenas isso, suas 3 sombras também estavam envoltas em fogo azul. Num piscar de olhos, 4 Susanoo colossais de corpo inteiro com máscaras de corvo Tengu apareceram no céu. O verdadeiro corpo de Madara segurava 2 lâminas do Susanoo, enquanto os outros 3 Susanoo fundiam sua energia nas espadas, criando uma aura de chakra aterrorizante. Até mesmo o simples ato de balançar essas lâminas distorcia o espaço ao redor, como se ele não pudesse mais conter seu poder. Uma pena, uma sombra ainda se foi, murmurou Madara, sentindo a força das lâminas. Seus olhos ardiam com um brilho fanático. Esse era o poder que ele sempre buscou. Poder invencível. Nesse momento, Madara dos 6 caminhos olhou para o céu e daquele céu flamejante, uma figura assustadoramente assustadora emergiu. Era como o deus do fogo, seu corpo envolto em chamas poderosas o suficiente para queimar toda a existência. Agora, esse pássaro imortal pairava no céu, absorvendo cada centelha de fogo ao seu redor. Então, soltou um grito ensurdecedor e penetrante. Natsuru permaneceu dentro da fênix flamejante, respirando fundo. Inicialmente planejara incorporar Kirin, a técnica de liberação de relâmpagos, neste golpe final, mas a força destrutiva estava além do seu controle. Ele não teve escolha a não ser abandonar a ideia. Agora, olhando através do corpo flamejante da fênix e das lentes cristalinas do Susanoo, Natsuru olhou para Madara mais uma vez. Os dois sorriram levemente um para o outro, e naquela troca fugaz, ambos viram a intenção de batalha brilhando no olhar um do outro. Vamos lutar. Arte sábia, lançamento de chama, fênix imortal. Seguindo o grito do pássaro, a fênix abriu suas enormes asas, que eram grandes o suficiente para bloquear o céu, e mergulhou em direção a Madara, descendo com força incontrolável. Como se o deus do fogo lançasse seu julgamento final sobre a terra, ou um sol escaldante despencando dos céus. Madara riu ousadamente em resposta. As asas do seu Susanoo se abriram, e seu enorme avatar avançou para cima, para enfrentar a fênix de frente. Comparado à imensa fênix imortal, o Susanoo de Madara parecia minúsculo, como uma efêmera atingindo uma montanha. Mas, diante de tamanho poder titânico, Madara não demonstrou medo. Ele avançou e brandiu suas 2 espadas Susanoo. Limbo, Susanoo, lâminas gêmeas divinas. Naquele instante, ambas as lâminas irradiaram uma energia ainda maior que a do próprio Susanoo. A luz da espada cortou para cima, com o objetivo de cortar a fênix que descia. Bom, no momento em que as lâminas colidiram com a fênix imortal, o mundo inteiro pareceu ficar em silêncio.
Não porque não havia som, mas porque o som atingiu uma frequência além dos limites da audição humana. Explosões irromperam no céu em incontáveis esplendores, tornando-se os fogos de artifício mais deslumbrantes já vistos. As chamas sem fim incendiaram o ar, tingindo todo o céu de um vermelho intenso. Dentro daquele inferno apareceram flechas de luz azul, enquanto a aura das lâminas do Susano ainda brilhava. Embora a batalha tenha ocorrido no ponto mais alto do céu, o choque de poder entre essas duas forças transcendentes foi sentido em todos os lugares. A terra tremeu. O próprio espaço se deformou. Ventos com força de furacão se transformaram em ciclones flamejantes, varrendo a terra. Nesse momento, todos os membros das forças aliadas Shinobi fecharam os olhos. A luz desse choque era mais brilhante que o sol, eles nem conseguiam olhar diretamente para ele. Enquanto isso, Naruto e Sasuke, já quase recuperados, olhavam para a explosão. Eles queriam correr para ajudá-lo, mas não tinham ideia do que poderiam fazer. Então, eles voltaram seu foco para proteger os Shinobi próximos de serem aniquilados pelos tremores secundários. Mesmo as ondas de choque estavam além do que o exército poderia suportar. E nesse ponto não eram apenas Naruto e Sasuke. Todos sabiam que esse era o confronto final. E assim, quem venceria? Quem cairia? Todos os corações nas forças aliadas Shinobi estavam tremendo. Eles esperavam, eles rezavam, que Natsuru saísse vitorioso, que ele lhes daria uma vitória final na quarta grande guerra ninja, que ele salvaria o mundo de Madara dos 6 caminhos. Porque se Natsuru falhasse, ninguém poderia imaginar como eles poderiam virar o jogo. A explosão continuou por muito, muito tempo. Por fim, as chamas no céu se apagaram, transformando-se em pequenas brasas cintilantes que caíram sobre a terra como gotas de fogo líquido. O silêncio caiu. Apenas um único ponto radiante de luz permaneceu no centro, mais brilhante que o sol. Mesmo com seu Rinnegan, Sasuke não conseguia ver o que havia lá dentro através do brilho ofuscante. Mas até o sol eventualmente deve se pôr. Até a luz deve desaparecer. E quando isso aconteceu, a Fênix Imortal havia desaparecido. O Susanoo havia desaparecido. Apenas duas figuras permaneceram flutuando no céu. Madara dos 6 caminhos e Natsuru, cujo modo 9 caudas e armadura Susanoo haviam desaparecido. Os dois ficaram muito próximos um do outro. E no final, a Fênix Imortal ficou aquém. Porque o cajado dos 6 caminhos de Madara havia perfurado diretamente o coração de Natsuru. Capítulo 373. Madara e o desespero que ele invoca. Será que esse é realmente o fim? Natsuru tossiu sangue, um sorriso amargo se formando em seus lábios enquanto olhava para o cajado dos 6 caminhos perfurado em seu coração. Quando ele decidiu enfrentar-se de frente no confronto final, ele já havia previsto esse resultado. Afinal, embora seu poder de combate pudesse ter atingido o nível dos 6 caminhos como um clone espiritual, ele não havia realmente dado o passo final. Então, ter lutado contra Madara dos 6 caminhos até esse ponto usando apenas sua força total e a Fênix Imortal já foi bastante impressionante. Eu venci, disse Madara enquanto olhava para Natsuru à sua frente, seu tom cheio de emoção. Apenas uma pessoa comum, e ainda assim ele foi capaz de lutar contra ele, o Jinchuriki do 10 caudas com poder igual ao do sábio dos 6 caminhos por tanto tempo. Ele chegou a chegar perigosamente perto de destruir Madara com o orbe da busca da verdade oculto. Havia respeito no olhar de Madara enquanto fitava. Mas também havia um toque de pena nos olhos de Madara. Depois de matar Natsuru, ele percebeu que não tinha mais oponentes dignos neste mundo. Até mesmo aqueles dois garotos, Naruto e Sasuke, podiam ser fortes, mas não eram páreo para Natsuru. Sim, você venceu, reconheceu Natsuru sem hesitar. Esta batalha foi uma derrota completa para seu clone espiritual. Mas chegar tão longe já era uma conquista sem arrependimentos. Afinal, mesmo possuir uma alma de nível dos 6 caminhos significava pouco quando ligada ao corpo de um clone das sombras. Desde o início da batalha, a única coisa que havia alcançado o nível dos 6 caminhos neste clone era sua liberação de Yin. Os orbes da busca da verdade e a forma comprimida do Susanoo são técnicas que seres que não são dos 6 caminhos não podem usar. Mesmo este clone não conseguiu resistir ao Susanoo comprimido. Sem a proteção de chakra da 9 caudas, ele talvez nem fosse páreo para Obito, o dos 6 caminhos. A Fênix Imortal que emergiu no final nasceu da liberação Yin, manifestando-se como um verdadeiro poder de nível dos 6 caminhos, uma pura liberação Yin dos 6 caminhos. Infelizmente sua força ainda não era suficiente. O poder derivado apenas da liberação Yin não era páreo para Madara, que havia alcançado o nível dos 6 caminhos em todos os aspectos. Aquele confronto final nem sequer havia representado a força total de Madara. Na verdade, Madara já havia perdido um de seus avatares de sombra para ele. Se essa sombra ainda estivesse por perto, Natsuru provavelmente teria sofrido uma perda ainda mais miserável. Talvez nem tivesse vivido o suficiente para esta conversa final. Na verdade, mesmo sem ter o coração perfurado, o corpo de Natsuru, tendo esgotado todo o poder, logo teria explodido por conta própria. Sexto Hokage, Natsuru Shindakawa, eu me lembrarei de você, disse Madara solenemente. Quando a luz desapareceu e ambas as figuras foram reveladas a todos, os espectadores arregalaram os olhos, com expressões cheias de desespero. O sexto Hokage havia caído. Sua única esperança foi derrotada. Naquele momento, quase todos viram o mesmo futuro, o mundo pisoteado impiedosamente por Madara dos 6 caminhos. Tudo pelo que eles lutaram. Qual era o sentido? Uma onda de desesperança imediatamente tomou conta de todos.
Bum! De repente um chakra poderoso e frenético irrompeu vermelho e malévolo, inundando o céu. Veio de Naruto. Ele estava completamente envolto em chakra vermelho, seus olhos ardendo de fúria. 9 caudas surgiram repentinamente atrás dele, e sua pele começou a rachar sob a intensidade da energia demoníaca. Ao redor dele formaram-se carne e osso grotescos, a própria imagem da verdadeira forma da 9 caudas. Calma, Naruto! Yang Kurama gritou dentro da mente de Naruto. Mesmo sem acreditar que Natsuru havia morrido, ele entendia a importância de Natsuru para Naruto, e que Naruto havia perdido completamente o controle. Com certeza Kurama podia sentir a fúria de Naruto queimando todo o seu ser. Ironicamente Kurama, que antes se preocupava com a possibilidade de seu chakra corromper Naruto, agora estava sendo dominado pela raiva de Naruto. Kurama, um ser feito de ódio e malícia, perdeu o controle sob a fúria de Naruto, que lhe deu ainda mais chakra. Nesse ritmo, a 9 caudas logo se manifestaria fisicamente através do corpo quebrado de Naruto. Ao lado, Sasuke ficou congelado no ar, olhando para o cajado dos 6 caminhos saindo do coração de Natsuru. De repente, ele se lembrou de uma lembrança da infância, quando certa vez desafiou Natsuru por ter sido superado. Naquela época, ele atacou furtivamente com uma arma e acabou com um grande galo na cabeça. Natsuru foi o primeiro a entender e apoiar sua busca por vingança, guiando-o para longe do caminho que Itachi havia traçado e para um caminho próprio. Tudo estava indo tão bem, então por que tinha que terminar assim? Enquanto as memórias passavam diante de seus olhos, Sasuke tocou sua cabeça. Embora Natsuru não o tivesse atingido na cabeça daquele jeito há anos, ele agora sentia uma dor aguda ali, como se algo dentro dele tivesse acabado de se quebrar. De repente, uma energia escura irrompeu ao redor de Sasuke de forma incontrolável. Seus olhos de Rinnegan se encheram de sangue, e um Tomoe apareceu lentamente dentro deles. Como isso pode ser? Tsunade deveria ter impedido Naruto de enlouquecer, mas, naquele momento, ela também estava paralisada. Apertando o peito, sentiu como se estivesse segurando novamente os corpos ensanguentados de Navaki e Dan. E agora? Era o Natsuru? Não, ela não acreditaria. Com a força dele, ele ainda devia ser salvável. Orochimaru e Jiraiya pararam de lutar quando a Fênix Imortal apareceu mais cedo. Natsuru! O coração de Jiraiya se apertou de dor. Ele sempre se sentirá um professor indigno. Não cumprirá seus deveres, sempre vagando em busca da profecia. Mesmo assim, ele se tornou alguém excepcional, tendo até ajudado o pai mais vezes do que ele conseguia contar. Jiraiya se recusou a acreditar que esse era o fim. De jeito nenhum, como o pequeno Natsuru poderia cair? Gritaram Fukazaku e Shima, com os olhos arregalados de descrença. Se eles tivessem focado seus sentidos no contrato de invocação, teriam notado que seu contrato com Natsuru não havia desaparecido. Mas a atuação de Natsuru convenceu a todos de que ele era o corpo real. Como um clone das sombras poderia possuir tamanho poder? Nem mesmo o clone de madeira mais forte poderia se comparar. Então os dois sábios não pensaram imediatamente em verificar se havia sinais de vida no contrato. TSK, parece que pessoas comuns não conseguem chegar ao fim, afinal. Orochimaru riu baixinho, embora um olhar mais atento revelasse decepção em seus olhos. Ele realmente esperava ver Natsuru realizar um milagre ao derrotar Madara. Infelizmente, agora Orochimaru sentia um estranho vazio. Com alguns selos de mão, ele desativou o Edo Tensei. Normalmente, isso teria causado um grande rebuliço, mas não agora. Ninguém se importava, porque o Edo Tensei não importava mais. O que importava agora era, quem poderia deter Madara dos 6 caminhos? Naruto? Sasuke? Mas Naruto havia perdido o controle, e Sasuke estava envolto em uma energia negra e ameaçadora. Este mundo chegou ao fim, disse o quarto Raikage, sua voz, normalmente tão feroz, agora derrotada. Talvez tenha. Meiterumi respondeu com um sorriso amargo. Noki e Gaara cerraram os punhos. Estavam chocados com a derrota de Natsuru, mas sabiam que precisavam agir. Fazer alguma coisa, qualquer coisa, para tirar seu povo do desespero. Mas no final, eles não fizeram nada porque não sabiam o que podiam fazer. Lutar contra Madara dos 6 caminhos? Isso seria suicídio. Uma morte sem sentido não ajudaria em nada a inspirar moral. Natsuru, isso não pode ser real, murmurou Shikamaru. A batalha que acabará de travar deixará dolorosamente claro para ele que mesmo que todas as forças aliadas Shinobi se unissem, provavelmente ainda não seriam páreo para Madara dos 6 caminhos. Todo o plano deles era ajudar a restaurar a força de Naruto e Sasuke rapidamente para que pudessem ajudar Natsuru. Mas antes que Naruto e Sasuke pudessem se recuperar completamente, a notícia devastadora já havia chegado. Naquele momento, até mesmo alguém tão inteligente quanto Shikamaru sentiu como se sua mente estivesse completamente em branco, vazia ou cheia de melado. Ele simplesmente não conseguia pensar direito. Logo, a confusão causada por Naruto e Sasuke chamou a atenção de Shikamaru. Um brilho retornou aos seus olhos. Se fossem Naruto e Sasuke, ainda haveria uma chance? Não, espere. Os olhos de Shikamaru se arregalaram. Se Naruto e Sasuke estivessem em estados tão estáveis então... De repente, ele virou a cabeça para olhar para a noiva de Natsuru, Ino, apenas para descobrir que ela não parecia tão chateada. Na verdade, ela parecia bastante indiferente. Mas como isso pode ser possível? Shikamaru respirou fundo. Talvez Ino estivesse tão tomada pela dor que já não conseguia mais demonstrá-la visivelmente? Seus pensamentos começaram a girar em espiral. Com um suspiro, ele disse, Ino, você não precisa ficar tão triste.
Ino piscou, olhando para os outros, depois para Naruto furioso e a aura sinistra que envolvia Sasuke. Shikamaru, você não deveria estar parando eles agora? Shikamaru ficou atordoado. Porque Ino, ao saber que Natsuru supostamente havia morrido, imediatamente se concentrou em outra coisa. Além disso, por que eu ficaria triste? Perguntou Ino, confusa. Era só um clone de sombra. Mesmo que um clone seja esfaqueado no coração, isso não afetará o corpo real. Então por que todo mundo está agindo como se fosse o fim do mundo? Natsuru já havia demonstrado um poder tremendo apenas através de um clone das sombras. Se fosse seu corpo real, ele seria ainda mais forte. Nem mesmo o lendário Madara Uchiha seria capaz de enfrentá-lo. Todos não deveriam ficar felizes com isso? Shikamaru ficou sem palavras. Mas então foi como se uma lâmpada se acendesse em sua cabeça. Ele encarou Ino e perguntou ansiosamente, mas Natsuru foi morto por Madara Uchiha. Ino fez uma pausa, olhou para Shikamaru, depois para os rostos desesperados de todos os outros e de repente percebeu. Espera, Natsuru não contou para vocês que era só um clone das sombras? Antes do confronto final, Ino estava muito preocupada com a segurança de Natsuru. Mas quando ele lançou a técnica da Fênix Imortal, ela adivinhou o que estava acontecendo. Ele já havia lhe dito de antemão que era apenas um clone das sombras, para que ela não sofresse tanto. Ino presumiu que ele tivesse dito a mesma coisa a todos. Por isso ficou tão confusa com a reação de todos. Por que Naruto e Sasuke estavam furiosos? Por que todos estavam tão desesperados? Acontece que ele só tinha contado a ela. Ino, tem certeza? Os olhos de Shikamaru se arregalaram. Ino assentiu e repetiu as palavras exatas de Natsuru para ele. Haha, aquele cara. Shikamaru riu, cobrindo a cabeça. Foi uma risada repleta de uma mistura de frustração e alívio. Natsuru o havia pego completamente de surpresa. Se ele sabia que um clone das sombras não conseguiria derrotar Madara, por que não contar a todos? Por que só a Ino? Shikamaru sentiu que sua mente estava um pouco confusa, mas também sabia que não era a hora de ficar bravo. Era a hora de espalhar a notícia e animar todos. Principalmente Naruto e Sasuke. As coisas estavam ficando perigosas do lado deles. Enquanto isso, de volta com Madara e Natsuru dos 6 caminhos. Eu vou lembrar de você. Ao ouvir essas palavras, Natsuru deu um sorrisinho estranho para Madara. Não, nos veremos novamente em breve. Ao mesmo tempo, Natsuru sentiu a 9 caudas enlouquecer lá embaixo e sentiu a violenta liberação de Yin emanando de Sasuke. Ele parou de se segurar com seu próprio chakra Yin. Madara ficou perplexo com as palavras de Natsuru. O homem tinha acabado de ser esfaqueado no coração. Como eles poderiam se encontrar novamente em breve? O que ele quis dizer? Então, puff, um som suave ecoou nos ouvidos de Madara. Seus olhos se arregalaram quando o corpo de Natsuru se transformou em uma nuvem de fumaça branca e desapareceu. Ele conhecia bem essa transformação. Era como um típico clone da sombra se dissipa. Quando ele fez um clone? Madara se perguntou. Ele presumiu que Natsuru havia trocado de corpo com um clone durante o momento da Fênix Imortal sem que Madara percebesse, escondendo o corpo real. Mas no momento seguinte, Yin Kurama emergiu de onde Natsuru havia desaparecido. A aparição de Yin Kurama confirmou uma coisa. O Natsuru que havia lutado contra Madara era de fato um clone das sombras. Por um longo momento, Madara e Yin Kurama se encararam em silêncio. Capítulo 374. Um Kakashi com Mangekyou Sharingan duplo, Kamui. Naquele momento, Madara e Yin Kurama, ambos dos 6 caminhos, ficaram paralisados em choque, presos em um olhar silencioso. Eu sabia que algo estava errado, então era isso. Quem lutou com você agora era apenas um clone das sombras. Yin Kurama agarrou a barriga e caiu na gargalhada. Ele sentiu algo estranho em relação a Natsuru antes, mas atribuiu isso ao fato de ele ser único de alguma forma. Afinal, nem mesmo Yin Kurama imaginou que um clone das sombras pudesse lutar em pé de igualdade com alguém no nível dos 6 caminhos. Então ele se lembrou de algo que Natsuru havia dito. Você vai entender logo. Agora ele entendia. Ele já devia ter imaginado que não conseguiria derrotar Madara, mesmo antes da batalha começar. Mesmo sabendo que não poderia vencer. Ele ainda se recusou a perder as esperanças? Murmurou Yin Kurama para si mesmo, pensando no ataque final de Natsuru. Talvez agora ele realmente entendesse o que significava ser forte. Então, ao ver o olhar perplexo no rosto de Madara, o humor de Yin Kurama melhorou. Madara Uchiha, você pego assim. Madara ignorou a provocação. Sua mente entrou em curto-circuito. A pessoa com quem ele lutara tão ferozmente, que quase o aniquilou, era apenas um clone. Que tipo de clone teria esse poder? Nem mesmo os clones dele do Limbo, prisão da fronteira, conseguiriam fazer isso. Mas não importava o quanto ele se recusasse a acreditar, a realidade estava bem na sua cara. Madara respirou fundo. Finalmente, entendeu o significado das últimas palavras de Natsuru. Por mais que odiasse, Madara se recompôs. Não podia mudar o passado, mas... Olhando para Yin Kurama, que ainda ria, sua expressão se obscureceu. Num instante, correntes negras envolveram Kurama, prendendo-o completamente. Yin Kurama lutou, mas foi inútil. Após o ataque final de Natsuru, o clone não só havia esgotado todo o seu poder, como também quase drenara o chakra de Yin Kurama. Em seu estado atual, Kurama não conseguia sequer lançar uma única bomba da besta com cauda. Claro, Kurama sabia a verdade. Mesmo com força total, mesmo que ele e Yang Kurama se fundissem, provavelmente não resistiriam a uma única rodada contra Madara.
O poder que ele sentirá durante a batalha entre Natsuru e Madara não estava nem perto de ser comparável. Ainda assim, Kurama não estava com medo. Aos seus olhos, este era apenas um reencontro temporário com seus outros 8 velhos amigos. Com um clone tão poderoso, certamente o corpo real de Natsuru seria ainda mais forte e eventualmente derrotaria Madara e o libertaria. Kurama tinha fé absoluta em Natsuru. Então, com o que se preocupar, Madara não hesitou. Ele arrastou o Kurama para dentro de seu corpo com as correntes. Agora, com o chakra original e o Yin da 9 caudas, a energia antes inerte tornou-se viva e potente. Com isso, o poder de Madara aumentou novamente, seu chakra da 9 caudas estava agora próximo de 60 a 70% da força total da besta. Mas em vez de comemorar esse grande aumento de poder, a expressão de Madara era sombria. Se um clone de Natsuru fosse tão forte, quão poderoso o verdadeiro Natsuru deveria ser? Ele já teria ultrapassado o nível dos 6 caminhos? Se sim, Madara não pôde deixar de se sentir um completo palhaço. Será que existe mesmo uma pessoa assim neste mundo? Alguém que alcançou esse nível por conta própria? Enquanto Madara ainda estava tentando descobrir as coisas e restaurar completamente sua visão e invocar um quarto clone do limbo. De volta ao campo de batalha, quando a fumaça do clone disperso de Natsuru desapareceu, todos congelaram no lugar. A descarga emocional, do desespero absoluto à constatação de que era apenas um clone, destruiu muitos deles. Alguns não sabiam se riam ou choravam. Algumas pessoas deduziram a verdade com base no reaparecimento de Kurama, mas a maioria ainda acreditava que o clone foi criado no meio da batalha, não que ele estava lutando o tempo todo. Os poucos que perceberam, tinham emoções confusas. O clone de Natsuru havia alcançado um nível que eles jamais alcançariam em vida. Estavam felizes por ele estar vivo, mas também sentiam uma pontada de tristeza pela própria fraqueza. De repente, uma figura apareceu na frente das forças aliadas Shinobi, parada no ar. Ele tinha cabelos pretos curtos, um rosto incrivelmente bonito e suas vestes cerimoniais esvoaçavam suavemente ao vento. Era Natsuru, seu verdadeiro eu. Ele flutuava sem esforço algum, sem liberação de magnético. Desde que deixara a veia do dragão, alcançara o nível dos 6 caminhos e podia caminhar naturalmente pelo céu. Porém, ele ainda achava que usar as asas do Susanoo o tornaria a viagem mais rápida. Agora, ele olhava para o 9 caudas completamente transformado e enlouquecido. Naruto havia perdido completamente o controle, isolando-se de todos os sinais externos, incluindo o fato de estar vivo. HM. Então, você ainda tem trabalho a fazer, murmurou Natsuru. Ele deu um único passo e no instante seguinte apareceu diretamente diante do rosto rosnado do 9 caudas, colocando a mão em sua testa. A fera tentou rugir, mas em instantes, a energia carregada de fúria se dissipou. O corpo do 9 caudas desapareceu rapidamente, e Naruto começou a cair do céu. Natsuru o segurou rapidamente. Ao ver a pele rachada e rasgada de Naruto, colocou um dedo em seu corpo. Uma luz verde envolveu Naruto, e sua pele se regenerou instantaneamente. Lentamente Naruto abriu os olhos e viu Natsuru. Natsuru, você não está morto? Naruto, ainda grogue, arregalou os olhos instantaneamente. Lágrimas brotaram enquanto ele o abraçava no ar. Claro que não. Você acha que eu morreria tão fácil? Natsuru sorriu, bagunçando o cabelo loiro e espetado de Naruto como fazia quando eram crianças. Sério? Hehe. Eu sabia que o Natsuru era o mais forte. Naruto riu timidamente, deixando o momento passar. Mesmo assim, disse Natsuru, você precisa controlar melhor suas emoções. Se eu tivesse morrido, seu estado de fúria o teria enfraquecido ainda mais. O que você poderia ter feito assim? Bem, eu não pude evitar. Naruto murmurou. A verdade é que se acontecesse de novo, ele provavelmente ainda perderia a cabeça. Natsuru fez uma pausa, então sorriu com conhecimento de causa e bateu suavemente na cabeça de Naruto. Hehe. Naruto coçou a cabeça e riu. Então, Natsuru entrou no espaço mental interno de Naruto, onde Kurama estava esparramado. HMPH. Então você já atingiu o nível de sábio, resmungou a raposa, claramente ainda afetada pelas emoções de Naruto. Kurama, disse Natsuru, você quer parar de ser uma criatura de ódio e maldade? Kurama congelou. Após uma breve conversa cujo conteúdo era desconhecido, Kurama finalmente assentiu. Natsuru sorriu, satisfeito. Então, se Naruto perder o controle de novo, deixo isso com você. HMPH. Não há muitas pessoas que conseguiriam enfurecê-lo tanto, e aqueles que conseguem provavelmente não morreriam tão facilmente, zombou Kurama. Natsuru riu e não disse mais nada. Ao sair, ouviu de repente a voz de Kurama. Deixe comigo. Silencioso, mas claro. Natsuru não conseguiu evitar balançar a cabeça, ainda a mesma raposa Tsundere. De volta ao mundo real, Natsuru se virou para olhar para Sasuke. Sasuke havia se recuperado e seu Rinnegan não exibia mais o Tomoe. Talvez, se ele tivesse realmente morrido, Sasuke teria despertado o Rinnegan do Tomoe. Isso é divertido para você? Perguntou Natsuru, com um sorriso sutil nos lábios. Naquele momento, a voz de Sasuke estava cheia de insatisfação, sua primeira vez expressando descontentamento com ele. Afinal, devido à natureza especial dos clones das sombras, nem mesmo o Byakugan ou Sharingan conseguiam ver através deles e, naturalmente, seu Rinnegan também não. Está tudo bem. Eu não chamaria isso de brincadeira. Só de fazer algo que achei interessante, respondeu Natsuru, vendo o olhar confuso nos olhos de Sasuke. Afinal, Sasuke, seu caminho inclui alguém à sua frente para você perseguir, e alguém ao seu lado, Naruto, caminhando com você como um companheiro.
Mas Natsuru voltou seu olhar para Madara dos Seis Caminhos, que os observava sem fazer nenhum movimento. Natsuru percebeu que Madara ainda estava recuperando seus poderes. Mas o que ele queria era lutar contra o Madara dos Seis Caminhos em seu auge, não contra alguém que havia perdido parte de sua força. Caso contrário, a batalha seria entediante. Quero um oponente à altura, e uma batalha em que eu possa dar tudo de mim. Natsuru riu baixinho. Infelizmente, quanto mais eu avanço nesse caminho, menos pessoas existem para me rivalizar. Cheguei até a considerar me tornar o inimigo do mundo inteiro, o que pode tornar as coisas mais interessantes. Essa declaração causou um arrepio na espinha de todos os presentes, especialmente aqueles de fora de Konoha. Com a força de Natsuru, se ele realmente se voltasse contra o mundo, quem poderia detê-lo? Depois de pensar por um momento, a resposta foi clara: ninguém. Felizmente, seja qual for o motivo, Natsuru não escolheu esse caminho. Então, mesmo que tenha sido apenas um clone, ele ainda me representa, e esse tipo de batalha é um pouco inebriante, disse Natsuru com um sorriso. Sasuke o encarou por um longo momento. Então, uma expressão de realização surgiu em seu rosto, seguida por um sorriso desamparado. Se for esse o caso, então trabalharei duro para me tornar seu oponente. E eu também. Naruto pulou na conversa, gritando alto. Certo. Natsuru assentiu com um sorriso. Então seu olhar pousou no Rinnegan de Sasuke. Você sentiu esse poder agora mesmo? Sasuke hesitou, depois assentiu. Embora o tivesse deixado um pouco desconfortável, era inegavelmente um poder de nível superior. Ótimo. Lembre-se dessa sensação. Além do Rinnegan, existe um nível de poder superior, disse Natsuru. Ele se referia, é claro, ao Rin Sharingan, a forma suprema, com 9 Tomoe. Ele queria ver se Sasuke conseguiria atingir esse nível sozinho. Entendido. Sasuke assentiu seriamente. Natsuru assentiu de volta. De repente uma ondulação espacial surgiu à sua frente, e ele estendeu a mão e puxou alguém através dela. Era ninguém menos que Kakashi, ainda na dimensão Kamui se curando quando Natsuru o puxou para fora. Kakashi ficou atordoado, encarando-o completamente perplexo sobre como ele havia feito aquilo. No momento viu uma mão e no seguinte foi puxado para fora sem sequer ter chance de resistir. Ele rapidamente examinou os arredores e avistou Madara dos Seis Caminhos, aparentemente descansando e se recuperando. Suas pupilas se contraíram. Por que Madara está aqui? Cadê o Obito? Obito está morto. Eu matei, disse Natsuru categoricamente, curando completamente os ferimentos de Kakashi no momento seguinte. Kakashi congelou, então uma expressão de tristeza e alívio cruzou seu rosto. Ele assentiu lentamente. Obrigado. Seu ninjutsu médico está além do divino agora, Okage-sama, disse ele, espantado, vendo seus ferimentos desaparecerem completamente. Isso era realmente algo que o ninjutsu médico podia fazer? Natsuru não respondeu, pois não se tratava de um ninjutsu médico comum. Era a liberação Yang, o poder da própria vida. Então, ele estendeu a mão novamente e outra ondulação espacial apareceu. De volta ao local onde jazia o corpo de Obito, uma ondulação semelhante se formou. Logo, uma mão emergiu do portal, e Natsuru puxou o cadáver de Obito através dela. Okage-sama. Kakashi parecia confuso. Por que trazer o corpo de Obito de volta? Natsuru não respondeu. Em vez disso, pegou o Rinnegan restante de Obito e extraiu seu poder. Em seguida, pressionou-o contra o olho direito intacto de Kakashi. Kakashi percebeu rapidamente o que Natsuru estava fazendo. Não sabia se resistia ou aceitava, mas no final suspirou e deixou acontecer. Um momento depois, Kakashi abriu os olhos. Agora, ambos estavam completamente negros. Então, com um breve foco de seu chakra, um par de Mangekyou Sharingan apareceu. Isso é, os olhos de Kakashi se arregalaram. Ele poderia optar por desativar o Sharingan agora? Como Okage-sama fez isso? Era algo que ele não conseguia entender. É só uma pequena modificação, disse Natsuru com um sorriso, respondendo ao choque de Kakashi. Natsuru era capaz de muitas coisas agora. Ao contrário de outros seres do nível dos Seis Caminhos, que obtiveram seu poder do 10 Caudas ou do próprio sábio dos Seis Caminhos, Natsuru havia ascendido a esse nível passo a passo. Seu controle sobre o próprio poder era perfeito. Ele sabia exatamente o que podia fazer. Em seguida, se ele ajudasse Kakashi com algumas células de Hashirama, então a versão mais forte de Kakashi finalmente surgiria. Levante-se do Kamui Kakashi. Capítulo 375. A batalha que faz o céu tremer continua. Obrigado, Okage-sama, disse Kakashi com sincera gratidão e admiração. Naquele momento, Kakashi pensou em tudo que havia vivenciado desde o início da Quarta Grande Guerra Ninja, inimigos cujo poder superava tudo que ele havia enfrentado antes. Para ser sincero, estavam muito além da sua compreensão. Ele sempre pensara que nenhum mero humano conseguiria atingir tal nível. E no entanto, Natsuru havia saído vitorioso em batalhas contra esses mesmos inimigos. Sua força era evidente. O que ele era capaz de fazer há muito ultrapassava a imaginação de Kakashi. Ainda assim, não importava quão facilmente Natsuru tivesse restaurado sua visão, não importava quão casualmente ele tivesse realizado tais milagres. Ainda era uma bênção e uma bênção pela qual merecia gratidão. Quanto a como retribuir, Kakashi suspirou interiormente. Parece que a vida vai ficar ainda mais corrida. Não precisa me agradecer, Natsuru assentiu, olhando para Kakashi. Ele não sabia até onde Kakashi seria capaz de ir, mas uma coisa estava clara. Mesmo que Kakashi agora tivesse os 2 olhos de Obito, ele ainda estava muito longe do Kamui duplo Kakashi que apareceu na batalha final da linha do tempo original.
Afinal, a força de Kakashi naquela época não vinha apenas dele mesmo, mas também dos poderes de liberação Yin de Obito. Embora Obito dos 6 Caminhos não fosse exatamente o mais forte, ele ainda se tornou o Jinchuriki do 10 Caudas e, portanto, sem dúvida, alcançou o nível dos 6 Caminhos. Mesmo após a morte de seu corpo, ele foi capaz de permanecer no mundo através da liberação Yin, e até mesmo transferir seu poder para outra pessoa, como fez com Kakashi no original. Sem o poder de Obito, Kakashi não teria sido capaz de usar o Susanoo de corpo inteiro, mesmo com os 2 Mangekyou Sharingan. Foi somente graças ao impulso do chakra Yin de Obito que ele alcançou tais feitos. Se Kakashi fosse um verdadeiro Uchiha, ele poderia ter conseguido reter mais do poder de Obito por meio da ressonância. Mas infelizmente não conseguiu, e quando a ressonância terminou, seus olhos voltaram ao normal. De fato, houve outra pessoa que fez algo semelhante e ainda mais ultrajante, o Sábio dos 6 Caminhos. Pelo menos Obito passou seu poder logo após a morte. O Sábio? Ele transferiu seu chakra 1000 anos depois para Naruto e Sasuke. Portanto, embora ainda existam limites após atingir o nível dos 6 Caminhos, não é errado dizer que se trata de adentrar o reino dos deuses. Os poderes dos 6 Caminhos não podem ser resumidos em poucas frases. Na verdade, nenhum deles, nem Obito dos 6 Caminhos, nem Madara dos 6 Caminhos, nem mesmo Natsuru, havia desbloqueado completamente o verdadeiro potencial do poder dos 6 Caminhos. O tempo que passaram naquele nível ainda era muito curto. Com isso em mente, a autoproclamação de Madara como Deus não foi totalmente injustificada. Para aqueles abaixo do nível dos 6 Caminhos, eles podem muito bem ser deuses. Depois de lidar com Naruto, Sasuke e Kakashi, Natsuru caminhou até Ino e sorriu como se não houvesse mais ninguém por perto. Não te assustei, né? Eu não estava com medo, disse Ino, rindo baixinho ao se lembrar dos rostos atônitos dos amigos mais cedo. Mas você definitivamente assustou todo mundo. Ótimo, Natsuru assentiu. O que acontecesse com os outros não importava, contanto que Ino estivesse bem. Ele não havia contado aos outros sobre o clone das sombras por um motivo, para empurrar Sasuke para frente. Na verdade, tudo o que aconteceu ocorreu exatamente como ele havia planejado, incluindo a derrota do clone e as reações resultantes. Aquele momento de desespero era exatamente o que ele queria. Afinal, se as pessoas receberem esperança sem nunca experimentarem o desespero, elas não entenderão o verdadeiro perigo, não saberão como ser verdadeiramente gratas. Mas agora, mesmo que apenas por um momento, as forças aliadas Shinobi estavam mergulhadas no desespero total. E Natsuru, ao reaparecer daquela forma, os tirou daquele abismo e lhes deu uma sensação ainda maior de esperança. Resumindo, foi uma aula magistral de manipulação. Ele os havia destruído emocional e mentalmente, aprofundando seu lugar em seus corações. Então, da próxima vez que quisesse colocar seus próprios planos em prática, qualquer resistência seria bastante reduzida. Ei, isso não está nada certo. Você quase me matou de susto, murmurou Shikamaru de lado. E você ainda é jovem. Um sustozinho faz bem, disse Natsuru com os olhos semicerrados, o tom de voz inalterado, apesar da enorme diferença de força entre eles. Afinal, a verdadeira força não muda sua atitude, são os fracos que criam distância por meio do medo, da dúvida e da culpa e ao fazer isso, perdem a coragem de se aproximar dos fortes. Shikamaru parecia querer dizer mais, mas no final suspirou e desistiu. Tudo bem, você é o Hokage, o que você disser vale. Espere por mim. Tudo vai acabar logo, disse Natsuru para Ino. MHM, eu acredito em você. Sempre acreditei. Ino caminhou até ele, ignorando os olhares ao redor, ficou na ponta dos pés e o beijou na bochecha. Seu rosto ficou levemente vermelho. Vá pegá-los. Natsuru sorriu e não disse mais nada a ninguém. Olhou ao redor, muitos shinobi estavam feridos. Até mesmo os tremores secundários da batalha anterior os haviam deixado em dificuldades. Após refletir por um momento, Natsuru pisou em um terreno aberto e pressionou uma das mãos contra a terra. Um símbolo brilhante apareceu a seus pés. Jutsu de invocação. No momento seguinte, 3 figuras enormes apareceram diante de todos. Uma delas era tão grande que era praticamente uma montanha em movimento. Os 3 eram o grande sábio do sapo, o sábio da cobra branca e o sábio da lesma. Embora sua força de combate atingisse apenas o nível de Super Kage, e não fossem de grande ajuda na batalha que se aproximava, eles poderiam pelo menos proteger as forças aliadas de danos colaterais. Os sábios olharam para Natsuru e depois para Madara dos 6 Caminhos no céu. Então, as coisas chegaram até aqui? Murmurou o grande sábio sapo. Muito bem. Deixe-me testemunhar o início da transformação deste mundo. Deixarei a proteção e a cura das forças aliadas com você, disse Natsuru com um aceno de cabeça. HMPH. Você está usando este sábio como guarda-costas? Resmungou o sábio da cobra branca. Mas, sentindo o poder dentro de Natsuru, ele se calou. No final, concordou, os sábios se submetem aos tempos. A sábia das lesmas não disse nada. Seu corpo enorme, como uma montanha viva, desmoronou em inúmeras lesmas menores, que imediatamente começaram a tratar os feridos. É aquele, o sábio das lesmas? Tsunade ficou atordoada quando uma pequena lesma subiu em seu ombro, e sua voz se encheu de reverência. Sim, Lady Tsunade. O que você viu agora mesmo foi o sábio das lesmas, respondeu o pequeno clone, também chamado de Katsuyu, com uma voz gentil. Eu sabia. Natsuru realmente invocou o sábio das lesmas inteiro.
Tsunade murmurou, relaxando um pouco agora que sabia que era Katsuyu. Mesmo que ela e seus alunos trabalhassem juntos, não conseguiriam invocar o sábio das lesmas completo. E no entanto, ele conseguiu sem esforço algum. Ela ficou tão chocada que até se esqueceu de ficar brava com Natsuru por fingir sua morte e fazê-la chorar em vão mais cedo. Em outro lugar, Jiraiya não tinha mais palavras para o que estava testemunhando. Aquele pirralho do Natsuru. Ele ficou ridiculamente forte, disse Jiraiya com uma risada, embora isso claramente o assustasse. Mais um pouco e ele poderia ter começado a chorar. Ufa, graças a Deus ele está bem. O grande sábio ancião disse que o pequeno Natsuru era a esperança das 3 grandes terras sábias, disse Fukazaku, aliviado. Então, quando Natsuru invocou Gamamaru, tanto Fukazaku quanto Shima congelaram. Por que ele invocou seu avô ancestral? Gamamaru estava tão velho, o que mais poderia fazer? Será que simplesmente adormeceria no meio do campo de batalha? Os dois estavam preocupados, até que viram os movimentos ágeis do grande sapo sábio e ficaram completamente estupefatos. Então, os 2 sapos se entreolharam em silêncio, atordoados. Então, toda aquela postura preguiçosa e idosa no Monte Myoku, de velho demais para se mexer, tinha sido uma mentira completa? Sério? Ehahaha. Ao lado, Orochimaru não conseguiu mais se conter. Seu corpo inteiro tremeu enquanto ele caía na gargalhada. Ele nunca imaginara que o Natsuru que observara durante todo esse tempo fosse apenas um clone das sombras. E se isso fosse verdade, não significava que sua verdadeira força já havia superado suas expectativas mais ousadas? Perfeito. Absolutamente perfeito. Orochimaru não conseguia nem pensar em outra palavra para descrever Natsuru. Natsuru, com suas ações, abriu uma estrada celestial na mente de Orochimaru, um caminho que fez seus ideais e sonhos parecerem próximos. Como Natsuru havia provado sua força e prometido dar a Orochimaru seu próprio laboratório depois, Orochimaru estava entusiasmado. Mal podia esperar para começar sua pesquisa e seguir os passos de Natsuru. Lambendo a bochecha com sua longa língua de cobra, Orochimaru decidiu que era hora de fazer uma saída estratégica. Melhor desaparecer agora e deixar o mundo presumir que ele morreu durante a 4ª Grande Guerra. Ele olhou para Jiraiya e então sorriu. Seu velho amigo seria a testemunha perfeita de sua dramática partida. TSK. Aquele pirralho ainda não morreu? Murmurou Orochimaru em tom sinistro ao lado de Jiraiya. Mesmo que ele esteja vivo por enquanto, ele está apenas prolongando o inevitável. Ele ainda vai morrer nas mãos do Lorde Madara Uchiha. Jiraiya imediatamente ficou furioso. Todos os olhares se voltaram para Orochimaru enquanto ele, Fukazaku e Shima entravam simultaneamente no modo sábio e investiam contra ele. Enquanto isso, após organizar tudo para as forças aliadas Shinobi, Natsuru voltou seu olhar para Madara dos 6 caminhos, à distância. Sem hesitar, moveu-se para encará-lo diretamente. Terminou de se recuperar? Perguntou Natsuru casualmente, olhando nos olhos dele. Madara deveria ter ficado furioso com aquele tom leviano, mas não ficou. Afinal, Natsuru havia conquistado o direito. Essa era a confiança de uma verdadeira potência. Claro que me recuperei. Você deveria saber o quão rápida é a nossa regeneração neste nível, respondeu Madara, com seus pensamentos a mil. Então Natsuru não atacou imediatamente porque estava esperando Madara retornar com força total. Se suas posições fossem invertidas, Madara percebeu que teria feito o mesmo. Com isso em mente, seu olhar para Natsuru ficou ainda mais intenso, como se ele tivesse encontrado uma rara alma gêmea. Regeneração no nível dos 6 caminhos, hein? Para ser sincero, nenhum de nós é um bom ponto de referência. Sua recuperação vem das 10 caudas. Quanto a mim, Natsuru parou de falar. Com seu domínio atual da liberação Yang, contanto que sua alma não fosse destruída diretamente, ele poderia se recuperar de quase tudo. Mesmo que seu corpo fosse completamente aniquilado, enquanto sua mente resistisse, sua liberação Yin sozinha ainda poderia produzir poder de nível dos 6 caminhos. Embora sem um corpo, sua jornada provavelmente terminaria ali. Madara olhou para Natsuru por um longo momento antes de soltar um suspiro. Nunca imaginei que você alcançaria tais alturas. Até seu clone de sombra era impressionante. Natsuru assentiu. Sinceramente, até eu fiquei surpreso com o quão longe eu levei aquele clone, embora ele fosse um pouco especial. Ele se lembrava de cada momento em que controlava aquele clone espiritual, e até ele tinha que admitir que era excessivo. Mas quando pensava logicamente fazia sentido. Um corpo no auge do nível de um Super Kage, fundido com uma alma no nível dos 6 caminhos, não era tão irracional que ele pudesse atuar naquele nível. Dito isso, Natsuru sabia que provavelmente não conseguiria replicá-lo facilmente, a menos que desse ao clone outra metade de Kurama. Caso contrário, as limitações do clone não poderiam ser superadas. Mesmo com a 9 caudas completa, provavelmente não seria o suficiente para levar o corpo do clone ao nível dos 6 caminhos, a menos que... Natsuru olhou para Madara. E se ele selasse as 10 caudas no corpo de um clone das sombras? Ele teria então um clone espiritual da sombra de nível totalmente dos 6 caminhos? Quanto mais pensava nisso, mais possível parecia. Mas Natsuru não planejava fazer isso. Ele se lembrou de que Naruto havia feito uma promessa às bestas com cauda. Além disso, ter um clone do nível dos 6 caminhos não era mais tão atraente para ele. Sem oponentes reais, que diferença isso faria? Naquele momento, Natsuru espreguiçou-se preguiçosamente. Olhou para Madara, que havia invocado novamente seus clones de limbo, em Goku desta vez 4, mas nenhum deles conseguia escapar dos sentidos de Natsuru. Agora estavam totalmente visíveis para ele.
Chega de papo. Sexto Hokage, mostre-me o poder do seu verdadeiro eu. Madara riu novamente. Mesmo sabendo que poderia não vencer, ele não recuaria. Sua vontade de lutar nunca fora tão forte. Pela primeira vez em muito tempo, Madara se sentiu vivo. Seu sangue fervia. Seu espírito se agitava. Sua sede de batalha elevava-se aos céus. Como quiser, Natsuru estalou os dedos. Já que Madara trabalhou tanto para conhecer seu verdadeiro eu, era apropriado cumprimentá-lo adequadamente. Arte sábia, liberação de relâmpago, Kirin. Capítulo 376, o poder das artes sábias. No instante seguinte, o céu antes sombrio se iluminou com relâmpagos brancos. Seu poder não era menor que o da liberação de chamas, fênix imortal de antes, talvez até maior. Mas aquela fênix mal havia alcançado o nível dos 6 caminhos quando o clone da sombra espiritual de Natsuru investiu tudo nela como ataque final. Agora, porém, ele invocou esse poder estrondoso tão casualmente, sem nem mesmo fazer selos de mão. O uso de selos de mão era originalmente uma simplificação do ninjutsu, mas para alguém como Natsuru, que agora havia alcançado a compreensão fundamental da raiz de todo o ninjutsu, os selos de mão não tinham sentido, a menos que ele estivesse acessando um poder ainda maior, mas tal poder ainda estava além de seu alcance atual e ele não teve tempo de explorá-lo ainda. Enquanto Natsuru contemplava isso, Madara dos 6 caminhos olhou sombriamente para o relâmpago no céu. A noite já havia caído, mas o brilho ofuscante do relâmpago iluminava o mundo inteiro. Relâmpagos surgiram. Trovões rugiram. Aos olhos de Madara, este Kirin superava até mesmo o antigo Fênix em poder. Mas e daí? Um sorriso irônico se espalhou pelo rosto de Madara. Se ele conseguiu derrotar a Fênix com apenas 4 clones do Limbo, então, em seu estado atual de força total, ele seria absolutamente capaz de derrotar aquele Kirin relâmpago. Sem hesitar, 5 imponentes Susanoo perfeitos surgiram ao redor de Madara. Natsuru olhou para os 5 Susanoo e balançou a cabeça. Mesmo com suas artes sábias agora no nível dos 6 caminhos, esperar que um único Kirin relâmpago lutasse contra 5 Susanoo perfeitos era simplesmente irreal. Mas, você não é o único que consegue atacar com 5 ataques. A voz de Natsuru ecoou no ouvido de Madara, interrompendo a energia que Madara havia começado a concentrar em sua lâmina. Madara congelou. Metade da terra de repente se transformou em lava fervente, visivelmente borbulhando e entrando em erupção. Madara lembrou que já tinha visto isso antes, enquanto ainda estava sob o Edo Tensei. E agora, estava de volta. A lava fluiu para dentro e se fundiu, formando uma esfera de magma, como se estivesse nutrindo algo. Madara conseguia sentir o poder avassalador dentro de si, mas ainda não havia acabado. A outra metade do campo de batalha estava agora inundada com águas turbulentas, e dentro dessa torrente, outra força aterrorizante estava nascendo. Ao mesmo tempo, os ventos no ar começaram a girar, reunindo-se em algo ameaçador e imenso. Isto é. Os olhos de Madara se arregalaram. Uma lembrança emergiu, uma imagem familiar passou por sua mente. Tenpenchi, inversão do céu e da terra. Ele gritou em descrença. Parabéns. Você adivinhou, respondeu Natsuru com um sorriso. Madara agora entendia por que Natsuru não o havia perseguido naquela época. Era porque o Tenpenchi do 10 Caudas o havia ajudado a despertar um nível de poder ainda maior. Natsuru observava tudo agora. Era a primeira vez que usava essa habilidade, mas ele se movia com absoluta familiaridade, pois era o seu poder. Era o poder conhecido como a arte sábia dos 6 caminhos. Arte sábia, liberação de relâmpago, Kirin. Com as palavras de Natsuru, a tempestade de relâmpagos finalmente se condensou. Um Kirin estrondoso ergueu-se no céu, rugindo com poder. Era uma criatura majestosa, com corpo de veado colossal, cabeça de dragão com chifres, coberta por escamas brilhantes, e cauda de dragão. Irradiava mística e autoridade régia. Relâmpagos crepitavam ao redor, ameaçando aniquilar o mundo a qualquer momento. Arte sábia, liberação de fogo, pássaro escarlate. Talvez por uma questão de simetria, Natsuru renomeou a técnica ligeiramente. Mas quando o pássaro flamejante irrompeu de sua esfera derretida, abrindo as asas com um grito agudo, o calor intenso distorceu o próprio espaço. Tinha os olhos afiados e o bico de um falcão, uma postura orgulhosa e musculosa, seu corpo inteiro envolto em eternas chamas vermelhas. O pássaro de fogo olhou para Madara com fúria inconfundível, lembrando-se claramente de quem o havia matado antes. Mas Natsuru não parou por aí. Arte sábia, liberação de água, dragão azul. O rugido de um poderoso dragão ecoou da enchente abaixo. Das águas agitadas surgiu um dragão azul de estilo chinês com 5 garras planando pelo céu. Seu corpo lembrava uma serpente com bigodes de dragão, chifres semelhantes a galhadas e uma majestade avassaladora. Até o sábio da cobra branca, que estava ocupado protegendo as forças aliadas da enchente e do fogo, congelou ao vê-lo. Seus olhos de serpente ardiam de desejo, um calor tão incomum para um ser de sangue frio. Naquele momento, o sábio da cobra branca vislumbrou um novo caminho de evolução. Aquele dragão azul era a perfeição, elegante, nobre e absolutamente imponente. O que quer que o sábio da cobra branca estivesse pensando, Natsuru não deu atenção. Arte sábia, liberação da terra, tartaruga negra. O chão tremeu violentamente. Algo enorme estava saindo debaixo do campo de batalha. Momentos depois, uma fera gigantesca com corpo de tartaruga e cauda de serpente surgiu do subsolo, rugindo enquanto pousava na terra. E finalmente a voz de Natsuru ecoou mais uma vez.
Arte sábia, liberação de vento, tigre branco. Num piscar de olhos, um ciclone monstruoso apareceu, devorando todo o vento da área. Uma luz branca ofuscante emergiu do coração da tempestade. Era um tigre branco como a neve suspenso no ar, aparentemente cavalgando o próprio vento. Sua pelagem era imaculada e impecável, com 5 garras em cada pata e olhos penetrantes e afiados. Mesmo parado, irradiava uma aura de morte a sangue frio. Seu rugido cortou os céus, um grito estrondoso de tigre que ecoou pelos céus. Ao seu redor, os ventos invisíveis uivavam como lâminas, cortando até o próprio espaço. Com todas as 5 bestas invocadas, Natsuru riu baixinho, sua voz sussurrando no ouvido de Madara. Esta é a arte sábia dos 6 caminhos. 6 caminhos. Arte sábia? Uma arte sábia no nível dos 6 caminhos? Madara encarou as 5 criaturas gigantescas. O Kirin acima, o pássaro vermelho, o tigre branco e o dragão azul ao seu redor, e a tartaruga negra enraizada abaixo. Seu rosto estava cheio de descrença. Isso já havia ultrapassado o escopo do ninjutsu comum. Esses seres não apenas pareciam poderosos, como também possuíam a mesma força vital que as próprias bestas com cauda. O poder dos 6 caminhos poderia realmente criar tais entidades? Se Natsuru conseguiu fazer isso, será que ele conseguiria? Madara tentou sentir sua própria força, mas não havia tempo para refletir, porque a voz de Natsuru soou novamente. Agora é 5 contra 5. Eu diria que é justo, você não acha? Justo? Você chama isso de justo? Madara ficou perplexo. Você invocou 5 bestas míticas como suporte externo, enquanto meus 5 Susanoo são parte da minha própria técnica. Como isso é a mesma coisa? Ele queria reclamar, mas não podia. Como essas feras foram conjuradas somente por Natsuru, elas eram seu poder. Madara respirou fundo, com um traço de incerteza nos olhos. Ele provavelmente conseguiria lidar com o Kirin Relâmpago sozinho. Até mesmo a Fênix de Fogo seria controlável. Mas isso? 5 bestas divinas do nível 6 caminhos? Não existe justiça verdadeira no mundo. Assim que se solidificaram, as 5 feras atacaram em uníssono. O céu se abriu enquanto trovões sem fim desciam com o rugido do Kirin. Um mar de fogo surgiu quando o pássaro vermelho gritou, queimando tudo em seu caminho. No chão, com o estrondo da tartaruga negra, espinhos de terra do tamanho de montanhas irromperam da terra. Inúmeras lâminas de vento surgiram debaixo das garras do tigre branco, cortando o espaço enquanto avançavam em direção à Madara dos 6 caminhos. O rugido de um dragão ecoou pelos céus enquanto uma enchente torrencial desabava como um rio celestial jorrando do céu. Diante do ataque simultâneo das 5 bestas divinas, Madara abandonou a ideia de concentrar seu poder em um único alvo. Ele pensou em eliminar um deles rapidamente para lutar contra eles um por um, mas seu confronto anterior com a Fênix Imortal o ensinou o contrário. Não havia como derrotar sequer um deles em tão pouco tempo. Então, a estratégia de concentrar todo o seu poder em um único alvo foi abandonada. Em vez disso, cada um dos 5 Susanoo perfeitos de Madara enfrentou uma das bestas divinas de frente. Enquanto isso, Natsuru permaneceu à margem, apenas observando. Como Madara já havia percebido, essas criações não eram mais meros ninjutsu. Elas haviam assumido uma forma semelhante à de seres vivos, muito parecida com as bestas com cauda. Claro, eles ainda estavam atrás das verdadeiras bestas com cauda. Eles não tinham verdadeiro intelecto, pois ele ainda não havia atingido o nível de criação de vida verdadeiramente senciente. Essas 5 bestas divinas eram construções formadas pela liberação de Yin Yang, combinada com o domínio de Natsuru nas artes sábias dos 6 caminhos de cada natureza de chakra. Eles podiam lutar de forma autônoma e manipular seus respectivos chakras e artes sábias em batalha. Neste momento, Natsuru observou com um sorriso satisfeito. 4 das bestas divinas estavam em vantagem, com apenas o Kirin Relâmpago sendo pressionado pelo corpo principal de Madara. O desempenho deles estava dentro das expectativas. Afinal, o chakra ainda era a força dominante neste mundo. Essas criaturas ainda não haviam atingido sua forma perfeita. Mas, se o chakra do mundo fosse convertido em energia natural, então o poder dessas bestas divinas nascidas da memória, criações de Natsuru, seria tremendamente amplificado. Os olhos de Natsuru brilharam enquanto ele olhava para Madara. Esse pensamento, talvez não fosse impossível. Na verdade, permitir que a 4ª Grande Guerra Ninja acontecesse sempre pode ter feito parte desse plano. Agora tudo estava progredindo passo a passo, exatamente como ele pretendia. Às vezes ele ficava impaciente, ansioso para avançar para o próximo estágio. Mas sua disciplina o lembrou, paciência é fundamental, e é preciso ir passo a passo, e naquele raro momento ele deveria aproveitar o processo. Enquanto isso, embora Madara tivesse vantagem contra os Kirin, seu humor estava longe de ser agradável, porque todos os seus 4 clones do limbo estavam sendo dominados. Eles estavam se saindo pior que o corpo principal, e nesse ritmo, logo seriam derrotados, deixando todas as 5 feras para atacarem-no e darem o golpe final. Se as coisas continuassem assim, a derrota seria inevitável. Com uma respiração profunda, Madara chamou todas as 4 sombras do limbo, fazendo com que seu Susanoo desaparecesse. Então, atrás dele, 5 dos 9 orbes da busca da verdade se destacaram de repente e flutuaram em direção às 5 bestas divinas. Os 4 orbes restantes se comprimiram em uma esfera negra, formando um casulo defensivo ao redor de Madara. Esse movimento de novo? Natsuru murmurou, resistindo à vontade de revirar os olhos.
Ainda assim, essa tática de ataque suicida com casco de tartaruga, embora pouco lisonjeira, foi excepcionalmente eficaz. Nenhum ser vivo sobreviveria ao impacto direto da detonação de um orbe da busca da verdade. Nem mesmo a própria Kaguya Tsuzuki conseguiu resistir. O poder da criação total dentro dos orbes apagou qualquer coisa que não fosse feita de matéria que buscasse a verdade. Até mesmo Natsuru, por mais indiferente que fosse, invocou vários orbes para se proteger. Ele não era tolo o suficiente para encarar isso de frente. Logo, os 5 orbes alcançaram seus alvos, brilhando com uma intensidade ofuscante. Bum! Todos os 5 orbes explodiram simultaneamente. Não foi apenas uma detonação, foi uma calamidade. O céu e a terra desapareceram na destruição ofuscante. O céu e a terra, a luz e a escuridão, tudo foi consumido, como se fosse um buraco negro sem fim. Felizmente, as forças aliadas Shinobi estavam longe o suficiente para evitar o raio da explosão. Se não tivessem sido, nem mesmo os 3 grandes sábios poderiam tê-lo salvado. As 5 bestas divinas, é claro, foram destruídas pela explosão. Nem mesmo elas conseguiram sobreviver às 5 detonações do orbe da busca da verdade. A explosão durou muito tempo antes de finalmente cessar. Natsuru olhou para a devastação e depois para os restos espalhados de seus animais. O poder residual dele se condensou em contas brilhantes que flutuaram de volta para suas mãos, prontas para serem invocadas mais uma vez. Você se saiu muito bem, disse Natsuru suavemente. Sua força, agora confirmada através do combate com Madara dos 6 caminhos, era mais que suficiente. Na verdade, se ele tivesse ordenado que dessem tudo de si, seus ataques finais poderiam ter superado até mesmo os da Fênix Imortal. Mas ele não os deixou usar esse poder. Ele então voltou sua atenção para Madara, emergindo da concha da busca da verdade. Os olhos Rinnegan de Madara brilharam. Um momento depois, dezenas de esferas negras, como buracos negros em miniatura, materializaram-se em sua mão. Com um movimento rápido ele os lançou para o céu. Então ele formou um selo com uma só mão. Prepare-se para uma grande chuva de meteoros, sexto Hokage. Devastação planetária. Capítulo 377. A lâmina dimensional que corta tudo. Conforme as palavras de Madara dos 6 caminhos ecoavam, dezenas de esferas de energia parecidas com buracos negros começaram a emitir uma intensa atração gravitacional. A Terra tremeu e rachou. E sob a influência dessa força gravitacional, os pedaços quebrados de terra começaram a flutuar para cima. Condense e combine. Logo no céu, dezenas de enormes orbes compostos de terra e pedra, cada um do tamanho de uma montanha, apareceram. Esses eram satélites do Shibaku Tensei, e cada um era ainda maior do que aqueles que Nagato havia criado. Poderíamos imaginar que se essas esferas do Shibaku Tensei caíssem como uma chuva de meteoros, o resultado seria, sem dúvida, catastrófico. Madara dos 6 caminhos olhou para Natsuru. Ele naturalmente entendeu que aquelas esferas do Shibaku Tensei não poderiam ameaçar sua vida, mas se caíssem em direção às forças aliadas Shinobi, poderiam lhe dar algum tempo. Ele olhou para a imponente árvore divina ao seu lado. A essa altura, já havia praticamente aceitado o fato de que não era páreo para Natsuru. Madara era um homem orgulhoso e não admitia derrotas facilmente. No entanto, se alguém o derrotasse de frente e com honra, ele também não negaria teimosamente. Embora Natsuru ainda não o tivesse derrotado tecnicamente, Madara já havia reconhecido que o poder de Natsuru superava seu eu atual. Portanto, dada a situação, tudo o que Madara podia fazer era ganhar tempo e esperar o broto no topo da árvore divina florescer, projetando o Rin Sharingan na lua vermelho sangue. Se isso acontecesse, seu plano Tsukuyomi infinito teria sucesso, e nem mesmo Natsuru seria capaz de impedi-lo. Madara nem sequer considerou a possibilidade de que o Tsukuyomi infinito pudesse ser ineficaz contra Natsuru. Em sua opinião, como a técnica suprema do sábio dos 6 caminhos, nada poderia resistir a ele. Além disso, essa era a única chance de Madara. Se ele não tentasse, o que mais poderia fazer? Nesse momento, Natsuru olhou para os orbes gigantescos flutuando no céu, depois olhou para Madara e para a antiga árvore divina formada pelas 10 caudas atrás dele. Ele espreguiçou-se casualmente. O som de juntas estalando ecoava em seu corpo. Enquanto se espreguiçava, seu corpo já havia entrado em seu estado final de combate, totalmente tenso. Ele havia terminado de testar seu senjutsu dos 6 caminhos, então era hora de terminar a batalha com Madara. Naquele momento, a lâmina de tinta reapareceu na mão de Natsuru. Em um instante, a lâmina começou a tremer e a emitir uma luz estranha, um brilho tão bizarro que o próprio espaço pareceu evitá-lo. Agora vou acabar com isso de uma vez. A voz de Natsuru ecoou nos ouvidos de Madara. De repente, os olhos de Madara se arregalaram e uma forte sensação de mau presságio o invadiu. Ele sabia que Natsuru nunca falava bobagens, o que significava que o que viria a seguir seria seu ataque mais feroz até então. Imediatamente Madara invocou as 4 sombras de Limbo, Border Jaiu novamente, espalhando-as deliberadamente para que pudesse trocar de lugar com elas instantaneamente. Além disso, chamas azuis surgiram ao redor de Madara e suas sombras do limbo, formando rapidamente um Susanoo de corpo completo. Parecia que Madara ainda pretendia usar o Susanoo para se defender. E não só isso, seus orbes da busca da verdade também se transformaram em uma formação defensiva ao seu redor. Tudo isso foi feito na esperança de bloquear ou desviar do próximo ataque de Natsuru. Mas aos olhos de Natsuru, nada disso importava. Por quê? A flutuação do espaço-tempo já havia sido determinada. Ninguém poderia impedir o próximo golpe de espada de Natsuru. Lâmina dimensional.
Naquele momento, Natsuru respirou fundo e seus olhos se abriram de repente. O tempo parecia congelar em sua visão do mundo. Este era um reino de velocidade divina, onde até mesmo um único instante era esticado infinitamente. Natsuru desapareceu de onde estava. A luz branca de uma espada atravessou cada Shibaku Tensei num piscar de olhos, rasgando a terra e as pedras ao redor como se fossem feitas de papel, incapazes de oferecer a menor resistência. O núcleo gravitacional no centro de cada Shibaku Tensei foi perfurado e neutralizado, tornando as esferas insustentáveis. Suas formas começaram a ruir. Em pouco tempo, elas se despedaçariam, e incontáveis toneladas de terra e rocha cairiam sobre a terra. Mas no mundo de Natsuru, as esferas do Shibaku Tensei ainda permaneciam intactas, pois a desintegração levava tempo, e dentro desse período ele poderia fazer tudo o que quisesse. Ao ver Madara começando a reagir, ele não pôde deixar de se sentir impressionado. Como esperado de um inimigo do nível dos 6 caminhos, ele ainda conseguia reagir mesmo nesse estado acelerado. Mas no final das contas, isso não importava mais. Ele já tinha dado um salto para frente. Madara estava totalmente alerta, mas nem mesmo seu Rinnegan detectou o momento em que todos os núcleos do Shibaku Tensei foram destruídos. Todos eles. Mas como? Quando? Madara estava atordoado, mas não tinha tempo para refletir, porque em seus olhos, de repente, surgiu uma luz branca e feroz de espada. Sob aquela lâmina, o mundo perdeu a cor, e o próprio espaço começou a se despedaçar sob sua força. Naquele momento, tudo que Madara conseguia ver era a luz da espada. Esse corte é como se viesse de outra dimensão. Esse pensamento passou pela mente de Madara. Diante daquele golpe interdimensional, ele não teve tempo de resistir. Seu Susanoo corporal completo foi cortado em pedaços em um instante, como papel diante de uma lâmina. Nesse nível de combate, sua defesa não valia mais a pena mencionar. Até mesmo seus orbes de busca da verdade, posicionados em uma postura defensiva, finalmente encontraram uma utilidade, ficando entre ele e a lâmina. Mas Madara teve uma premonição terrível. Nem mesmo os orbes de busca da verdade aprimorados pelos 6 caminhos conseguem deter esta lâmina. Com certeza, apesar de terem sobrevivido a confrontos anteriores sem um arranhão, os orbes agora estavam completamente cortados. Como se uma espada capaz de cortar aço tivesse atravessado uma fruta. Que luz deslumbrante, um símbolo de poder supremo, Madara queria murmurar. Mas a realidade não lhe deu tempo para isso. Num instante, Madara tentou trocar de lugar com suas sombras para escapar do golpe. Sua mente ainda conseguia iniciar o pensamento. No entanto, ele de repente pareceu confuso. Naquele momento, ele percebeu que todas as 4 sombras haviam perdido o contato com ele. Não porque a conexão foi cortada, mas porque naquele exato instante, todos os 4 já haviam sido mortos. Então agora, enfrentando a lâmina que se aproxima, com todas as suas defesas perfuradas e sem tempo para implantar novas, até a opção de esquivar desapareceu. Não houve nem tempo de apostar tudo, porque sob a luz daquela espada, não havia oportunidade de resistir. Madara só pôde assistir impotente enquanto a luz engolia seu corpo. Então, outro golpe veio em seguida. Mas esta atravessou a árvore divina, que antigamente era 10 caudas em sua forma antiga. Num instante, a luz da espada perfurou a árvore divina. Depois de terminar tudo isso, Natsuru retornou à sua posição original, como se nunca tivesse se movido. Entretanto, seu corpo tremia visivelmente, como se ele estivesse sofrendo uma dor intensa e estressante. Natsuru expirou profundamente. Mesmo com sua força atual, usar lâminas dimensionais consecutivas que cortavam o próprio espaço significava que ele teria que suportar a dor excruciante de seu corpo sendo dilacerado em velocidade extrema. Felizmente, sua capacidade de recuperação já havia atingido um nível quase insuportável, quase de trapaça. A dor dilacerante estava se curando rapidamente. Mesmo assim, à medida que o número de golpes aumentava, o rasgo ultrapassava sua cura. Natsuru ainda não conseguia permanecer nesse estado de velocidade superdivina e liberar lâminas dimensionais indefinidamente. Mas, este é o verdadeiro corte dimensional. Um brilho ardente surgiu nos olhos de Natsuru. Essa sensação de dominar tudo em ultravelocidade, de controlar o mundo inteiro, o fazia se sentir um deus. Não havia nada que ele não pudesse fazer. O corte dimensional usado por seu clone espiritual anterior foi apenas um único golpe, e mesmo assim Madara desviou usando limbo, prisão de fronteira. Mas o verdadeiro corte dimensional jamais daria a Madara qualquer chance de escapar. Enquanto o espaço estivesse dentro da linha de visão de Natsuru, estaria ao alcance de sua espada. Enquanto as palavras de Natsuru ecoavam, os satélites Shibaku Tensei no céu começaram a ruir. Terra e pedras choveram. Embora os fragmentos ainda causassem tremores com o impacto, não conseguiam mais desencadear uma destruição em larga escala. Ao mesmo tempo, onde Madara dos 6 caminhos estava, os 5 avatares do Susanoo de chamas azuis escureceram e depois desapareceram da vista de todos. Madara parecia querer dizer alguma coisa, mas agora, nenhuma palavra saía. No instante seguinte, inúmeras luzes de espadas irromperam no céu. Eram os rastros das lâminas dimensionais de Natsuru. Elas já haviam sido liberadas, mas só agora pareciam explodir diante dos olhos dos espectadores. As luzes da espada brilharam em todos os lugares, inclusive onde Madara e a árvore divina estavam. Todos olhavam para o céu despedaçado ao longe. Era como olhar através de uma bola de cristal transparente e rachada. De ângulos diferentes conseguiam até ver paisagens diferentes.
Essa distorção visual deixou claro o quão perigoso aquele espaço havia se tornado. Ele havia sido completamente destruído. Toda a seção do espaço parecia ter sido dividida em vários segmentos e estava se recuperando em um ritmo extremamente lento. Que tipo de poder é esse? Mesmo já estando insensíveis aos poderes que desafiavam a lógica, todos não conseguiram evitar ficar chocados novamente. Foi a primeira vez que perceberam que o próprio espaço poderia ser tão frágil, tão facilmente cortado como tofu por um ser humano. Se esse é o nível de poder envolvido, então Madara Uchiha deve estar morto, certo? Esse pensamento, emocionante e cheio de expectativa, surgiu na mente de todos. Naquele momento, o corpo de Madara começou a cair do céu. Sua forma já não era mais completa. Mesmo que o golpe de Natsuru tivesse sido vertical, Madara se moveu um pouco no último momento, então conseguiu manter a parte superior do corpo do peito para cima. Com tal ferimento, alguém como Natsuru ainda poderia sobreviver se recuperasse seu corpo a tempo. Mas Madara não tinha esse tipo de habilidade. Pelo menos, o poder de liberação Yang que ele havia adquirido ao absorver as 10 caudas não era suficiente. Ainda assim, a consciência de Madara não havia desaparecido. Seus olhos estavam cheios de confusão, incapaz de entender como Natsuru conseguia desferir um golpe de espada tão divino e mítico, caindo do céu, olhando para o espaço estilhaçado como vidro quebrado. É meio lindo. Esse pensamento repentino emergiu da consciência desvanecida de Madara. Talvez, morrer sob tal golpe fosse suficiente? Mas Madara cerrou os dentes e levantou a cabeça, olhando para a árvore divina. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Na visão de Madara, a árvore divina parecia estar se aproximando, e não era uma ilusão, porque na base da árvore divina, o espaço também havia sido cortado. A árvore havia sido cortada por baixo, e agora, com a base destruída, estava caindo em direção à posição de Madara. Absorva-nos! De repente, uma voz soou nos ouvidos de Madara. Quem é? A visão de Madara já estava embaçada, mas a voz ecoou diretamente em sua mente. Absorva a árvore divina. Absorva as 10 caudas. Engula tudo. Madara parecia atordoado enquanto a árvore divina tombava em sua direção. Ele estendeu o braço decepado e fez contato. No momento em que sua mão a tocou, a árvore divina se tornou fluida, fluindo para dentro dele como um líquido. Enquanto isso acontecia, a parte inferior do corpo e os braços decepados de Madara começaram a se regenerar, até que ele absorveu toda a árvore divina. E então, Madara mais uma vez apareceu no céu em sua forma completa. Ele olhou para seu corpo e mãos restaurados, então tocou o olho recém-aberto que havia surgido em sua testa. Entendo. Então você é a própria árvore divina. Madara de repente caiu na gargalhada. Ele pensou ter chegado a um beco sem saída, mas agora, as nuvens se dissiparam e um novo caminho se revelou. Sexto Hokage. Tenho que agradecer a você por esse poder. Madara gritou e levantou a mão, quebrando o protetor de testa em forma de chifre em sua cabeça. Então, em sua testa exposta, uma linha vertical clara se abriu, revelando um olho vermelho com 6 Tomoe, o Rin Sharingan. Madara gargalhou, este era seu novo poder. Com ele acreditava ter novamente a força para enfrentar Natsuru de frente. Vamos, Sexto Hokage. Vamos continuar lutando. Madara dos 6 caminhos com o Rin Sharingan dos 9 Tomoe, retornou. Capítulo 378. Tsukuyomi Infinito. Depois que sua risada maníaca desapareceu, Madara dos 6 caminhos de repente olhou para a lua vermelho sangue no céu, como se tivesse sentido algo, e então sorriu. Ele se virou para Natsuru e disse, Sexto Hokage, esse jutsu que você acabou de usar não poderia ter sido feito sem custo algum, não é? Em outras palavras, você não tem mais forças para me deter. Madara havia planejado lutar com ele mais uma vez antes de executar seu plano final, mas um impulso profundo o empurrou a abandonar a ideia. Agora era a hora de seguir em frente. Então vamos adiar nossa batalha por enquanto. O momento em que tudo se tornará chegou. Se você ainda estiver por aqui depois disso. Com essas palavras, Madara voou em direção à lua vermelho sangue no céu. Natsuru observou silenciosamente a figura de Madara ascender. Embora seu corpo ainda sofresse a dor dilacerante das lâminas dimensionais, isso não significava que lhe faltasse força para detê-lo. Mas por que Natsuru o impediria? Naquele momento, um leve sorriso surgiu nos lábios de Natsuru. Ele murmurou baixinho. Sinceramente, você realmente não pensou por que a árvore divina caiu em sua direção? De fato, não foi coincidência. O colapso da árvore divina sobre Madara foi intencional. Conhecendo a história original, Natsuru precisava que Madara absorvesse a árvore divina para completar aquele jutsu. Assim como Madara disse, ele também estava esperando o momento em que tudo se tornaria Agora, Madara havia voado para perto da lua. Olhando para o enorme orbe vermelho sangue, ele murmurou. De acordo com as palavras gravadas naquela tábua de pedra, aqueles que possuem o poder do Rinnegan, quando próximos da lua, podem despertar o olho que reflete a lua e realizar o sonho infinito. Ele podia sentir o poder do Rinnegan 9 Tomoe vermelho sangue em sua testa, e um sorriso se espalhou por seu rosto. Brilhe sobre o mundo, Tsukuyomi Infinito. A voz de Madara ecoou pelos céus. A lua vermelho sangue, já refletindo seu chakra, mudou repentinamente sua superfície e agora exibia o mesmo padrão espiralado do Rinnegan dos 9 Tomoe de Madara. O olho da lua realmente despertou neste mundo. Todos abaixo também notaram a mudança na lua e suas expressões mudaram drasticamente. O que aconteceu com a lua? Eles realmente conseguiram? Natsuru olhou para a lua, agora adornada com o Rinnegan dos 9 Tomoe.
Sentiu até uma leve vontade de experimentar pessoalmente os efeitos do Tsukuyomi infinito. Segundo sua estimativa, o jutsu provavelmente teria pouco efeito em alguém que já tivesse alcançado o nível dos 6 caminhos. Mesmo que fosse pego por ele, ele acreditava que poderia se libertar por meio de pura força. Mas isso era apenas uma hipótese. E como Natsuru era o único que restava, se ele cometesse um erro, o mundo estaria realmente condenado. Então ele decidiu jogar pelo seguro. 9 orbes da busca da verdade flutuaram atrás dele e então se fundiram em uma enorme esfera negra, envolvendo todo o seu corpo. Pouco antes de ser selado, a voz de Natsuru ecoou para as pessoas em pânico abaixo. Não se preocupe. Pense nisso como se estivesse tendo um sonho bom. Não vai demorar muito para que tudo isso acabe. À medida que suas palavras se dissipavam, todos olharam para a figura sendo engolida pela esfera negra. Viram 5 figuras flamejantes queimando como fogo atrás dele. O 6º Hokage. Vendo isso, eles perceberam que mesmo que esse fosse o plano final da Akatsuki, Natsuru provavelmente não seria puxado para o sonho. O que significava que ainda havia esperança. E enquanto eles se lembravam de tudo o que aconteceu na Quarta Guerra Shinobi, o pânico em seus corações lentamente diminuiu. Com esse tipo de esperança ainda viva, o que havia para temer? Assim como o 6º Hokage disse, eles só precisavam se concentrar em ter um bom sonho agora. Bem acima, Madara olhou para as pessoas abaixo, para seus rostos assustados, e sorriu com a satisfação de que seu grande plano finalmente se concretizaria. Mas logo depois, ele percebeu que o medo e o pânico em seus rostos começaram a desaparecer, substituídos pela calma, como se fossem inspirados por algum poder desconhecido. Onk! Madara olhou para Natsuru, agora completamente envolto na esfera da busca da verdade. Quem mais poderia estar inspirando-os além dele? Ainda assim, embora o Tsukuyomi infinito fosse um jutsu de nível divino, Madara não acreditava que sua luz pudesse penetrar o orbe da busca da verdade e afetar Natsuru. Então, eles ainda lutariam depois disso? Era exatamente isso que Madara queria. Agora que tudo se torne um. De pé sob a lua adornada com o Rinnegan dos 9 Tomoe, Madara apertou as mãos em um selo. O olho em sua testa se arregalou, como se estivesse prestes a saltar da órbita. No instante seguinte, o olho vermelho em sua testa piscou, e o olho da lua acima explodiu em uma luz branca ofuscante. Aquela luz perfurou os céus, brilhando sobre as forças aliadas Shinobi abaixo, passando por todas as barreiras, alcançando aqueles escondidos, cruzando os mares, iluminando até mesmo as criaturas marinhas, até mesmo perfurando a própria terra, alcançando aqueles no subsolo. Neste mundo, quase nada podia bloquear a luz do Tsukuyomi infinito. Ela não era obstruída por nada mundano. E sob essa luz divina, todos os seres sencientes tiveram seus olhos transformados em Rinnegans brancos e vazios, e suas consciências desapareceram lentamente. Isso incluía Naruto e Sasuke, que ainda não tinham recebido o poder do sábio dos 6 caminhos. Embora tentassem resistir, eles acabaram falhando. Mas o mais importante é que eles confiavam plenamente que Natsuru cuidaria de tudo, então não estavam muito preocupados. Então finalmente chegamos a este ponto. Fukazaku, um dos grandes sábios sapos, olhou para a lua vermelho sangue e suspirou. Os próximos momentos decidiriam tudo. Aguente firme, Natsuru. Logo depois, os olhos das 3 grandes bestas sábias também se transformaram em Rinnegan. Elas também ficaram impotentes para resistir ao Tsukuyomi infinito. Sob seu poder, toda a vida no mundo caiu em sono, desmoronando onde estava. Pela primeira vez desde o nascimento do mundo, tudo ficou completamente e assustadoramente silencioso. Nenhum som de vida, nenhum movimento, apenas o farfalhar das folhas na brisa. Madara flutuava no céu, rindo enquanto olhava para o mundo silencioso abaixo. Essa luz pode até atravessar sombras, não há como se esconder dela. E agora? Ele respirou fundo e juntou as mãos novamente. Bang! O bater de palmas ecoou alto no mundo agora silencioso, um som estridente. Renascimento do mundo da árvore divina. Com a ativação deste jutsu, técnica divina, enormes raízes começaram a brotar do chão e do mar por todo o mundo. E dessas enormes raízes desciam inúmeras ataduras brancas, bandagens, que envolviam os seres adormecidos como casulos, sem deixar espaços vazios. Uma vez completamente enroladas, as bandagens se retraíam, pendurando todos os casulos nos galhos colossais de uma árvore titânica que bloqueava o céu. Nem mesmo as criaturas subterrâneas foram poupadas, aquelas que estavam na superfície ou no mar foram penduradas nos galhos, enquanto as que estavam embaixo foram amarradas às raízes. Como não havia mais zumbis do Edo Tensei imunes ao Tsukuyomi infinito, ninguém escapou, exceto Natsuru, ainda protegido dentro da bola da busca da verdade. Finalmente, quando a luz do olho da lua desapareceu, a lua vermelho sangue voltou ao normal, suas marcas de Tomoe e Rinnegan desapareceram. Naquele momento, Natsuru liberou o orbe da busca da verdade e abriu os olhos. Ele olhou para tudo ao redor, para a imponente árvore divina e para os incontáveis casulos pendurados em seus galhos. Ele sabia exatamente o que havia dentro de cada um. Cada casulo continha um ser que possuía chakra, ou podia gerar chakra. Nem todos os seres vivos possuem chakra em seus corpos, mas todas as formas de vida têm energia física e espiritual, e a combinação dessas duas forma o chakra. Embora isso possa ser verdade em teoria, nem todas as criaturas têm o talento ou a habilidade de extrair chakra. Mas a luz do Tsukuyomi infinito não se importa se você consegue extrair chakra ou não. Ela só se importa se você possui essa energia. Enquanto você possuir, você será o alvo. E se passar tempo suficiente depois disso,
Então a árvore divina não deixará nenhum resquício de energia para esses seres. Elas irão se esvair completamente até que morram. Depois disso, eles renascerão como novas formas de vida irracionais, cascas sem alma conhecidas como Zetsu branco. Embora esse destino esteja reservado principalmente aos humanos, quanto às outras criaturas, até seus corpos se tornarão fertilizante para a árvore divina. É por isso que a batalha não pode se arrastar por muito tempo. Natsuru olhou para cima enquanto Madara dos 6 caminhos descia lentamente do céu, flutuando até que estivessem no mesmo nível. Agora, disse Madara com uma risada estrondosa, neste mundo só temos você e eu. Isso não é necessariamente verdade. O Zetsu negro ainda não está por aí, retrucou Natsuru. HMPH. Ele é apenas algo que eu criei, uma personificação da minha vontade como Madara Uchiha. Madara zombou. Ele nunca se importou com a existência independente do Zetsu negro. TCH. Natsuru olhou para Madara. Pensar que alguém tão poderoso ainda acreditava tão completamente nessa mentira. Mas ele não se deu ao trabalho de explicar. Em vez disso, disse casualmente, na verdade, além do Zetsu negro, pode haver outros seres por aí. Alguns que não são do nosso mundo. Do que você está falando? Madara franziu a testa. Você conhece a lenda? Dizem que Kaguya Tsutsuki era uma visitante de outro mundo. Então, quem garante que não existem mais seres alienígenas além dela? Perguntou Natsuru. E mesmo que existam, e daí? Disse Madara friamente. Quando tudo isso acabar, se eles ousarem pisar neste mundo, eu pessoalmente acabarei com a vida deles. Madara não negou a possibilidade levantada por Natsuru, mas ainda assim não se importou. Ele falou com sua arrogância avassaladora de sempre. Talvez Natsuru assentiu, avaliando silenciosamente a força de Madara. Então ele comparou isso com o poder de Tsutsuki Urashiki, que ele havia encontrado antes. Honestamente, diante dessa versão de Madara, Urashiki não causaria nenhuma onda. Mesmo que ele usasse a arma divina de seu clã, o anzol de pesca que poderia extrair chakra, provavelmente nem mesmo faria as reservas monstruosas de Madara se moverem. Seria como um pescador amador fisgando uma baleia, ele seria arrastado para o mar. Sem a habilidade especial desse artefato, Urashiki seria uma vergonha para o nome Tsutsuki. Até onde Natsuru sabia, todos os membros do clã Tsutsuki eram considerados terrivelmente poderosos. Kaguya.Agoromo.Amura.Toneri com o Tenseigan. E entre eles, este Madara, fortalecido pela árvore divina, não ficaria em último lugar. Então, para ele, a alegação de Madara não era infundada. Era bem possível que ele realmente tivesse o poder de matar todos os Tsutsuki que não tivessem a força do 10 caudas. Mesmo que o que você diga seja verdade, isso é um problema para o futuro, disse Madara, com os olhos fixos em Natsuru. Agora, nada disso importa. Admito que perdi nossa última rodada. Ele cerrou os punhos, sentindo o poder fluindo por ele, o chakra sendo continuamente extraído da árvore divina e dos inúmeros seres ligados a ela. Suas reservas de chakra tornaram-se incomparáveis. E com isso veio uma evolução de sua forma física tão profunda que até o próprio Madara sentiu um traço de medo. E essa evolução ainda estava em andamento. Com esse poder, ele tinha certeza de que poderia lutar novamente em pé de igualdade. Não, supério. Desta vez, é o meu novo eu. Uma rodada novinha em folha. Venha, sexto Hokage. Se quiser salvá-los do Tsukuyomi infinito, terá que me derrotar primeiro. Madara rugiu e se lançou contra Natsuru. Sua velocidade agora superava tudo que ele havia demonstrado antes, prova de que absorver a árvore divina havia levado seu poder a outro nível. Parece que ainda não posso me dar ao luxo de relaxar, murmurou Natsuru, respirando fundo enquanto observava Madara entrar correndo. Embora Madara estivesse mais rápido do que antes, a velocidade era a especialidade de Natsuru. Madara ainda não conseguia alcançá-lo facilmente. Mas agora que Natsuru não conseguia mais entrar em seu estado de liberação divina rápida, a distância entre eles havia diminuído. Ele ainda era mais rápido, mas não mais intocável. O que significava que Madara agora conseguia acompanhar. Uma luz intensa brilhou nos olhos de Natsuru, pois seu plano havia chegado ao estágio final. Então que esta seja sua batalha final. Que seja a celebração antes de sua vitória. Natsuru e Madara se chocaram mais uma vez, e até mesmo suas colisões mais simples agora enviavam tremores de terra pelos céus. A próxima rodada de batalha havia começado. Capítulo 379. Um sábio versus o poder dos 6 caminhos. Em meio a esse confronto de titãs, uma batalha sem precedentes com o destino do mundo em jogo, o único espectador, Zetsu Negro, soltou uma risada sinistra. Nesse ponto, ele estava totalmente do lado de Natsuru, porque somente se Natsuru conseguisse matar Madara, sua mãe, Kaguya, poderia realmente ressuscitar usando o corpo de Madara. Originalmente essa tarefa deveria ser dele. De acordo com o plano inicial, ele deveria explorar a confiança de Madara e apunhalá-lo pelas costas com uma traição fria como gelo. Mas em seu estado atual, sem um corpo hospedeiro forte o suficiente, ele não conseguiria fazer isso. Ele esperava usar o cadáver de óbito dos 6 caminhos, afinal. Era um corpo que já havia exercido o poder dos 6 caminhos e poderia possivelmente contornar as defesas de Madara se fosse atingido de surpresa. Mas Natsuru já havia levado o cadáver de óbito, deixando o Zetsu Negro sem uma forma viável de se reproduzir. Então agora, tudo o que ele podia fazer era esperar que Natsuru tivesse sucesso em esmagar Madara dos 6 caminhos nesta batalha. É claro que Zetsu Negro não queria que Natsuru simplesmente matasse Madara de novo.
Embora acreditasse que sua mãe era invencível, as habilidades de Natsuru o chocaram tantas vezes que ele não tinha mais certeza. O que ele mais queria agora era que Madara e Natsuru lutassem até a morte. Mesmo que Natsuru vencesse, ele estaria completamente esgotado e seria fácil de derrotar. Dessa forma, quando Kaguya ressuscitasse, ela poderia matar Natsuru sem esforço e finalmente unificar o mundo. Lutem, lutem, é melhor que vocês dois morram juntos. Zetsu Negro sibilou sombriamente. No alto do céu, duas figuras se moviam mais rápido do que os olhos conseguiam acompanhar, borrando o ar enquanto trocavam golpes incrivelmente rápidos. Arte sábia, liberação Yin, ligação relâmpago. Madara se fixou em Natsuru e pela primeira vez, liberou o jutsu de liberação Yin que ele ganhou depois de se tornar o Jinchuriki do 10 caudas. Não que ele não quisesse usá-lo antes. Naquela época, usar técnicas sábias contra Natsuru era como exibir sua habilidade de carpinteiro diante de um mestre. Até mesmo a liberação Yin de nível 6 caminhos parecia inútil. Agora, porém, com chakra quase infinito de nível divino fluindo por ele, até mesmo o jutsu mais simples passava por uma transformação qualitativa. Madara pressionou as palmas das mãos para frente e entre elas, um galho roxo e retorcido, semelhante a um relâmpago, irrompeu e disparou em direção a Natsuru. Arte sábia. Natsuru observou o relâmpago roxo que se aproximava. Ele não tinha o menor respeito pelas técnicas sábias de Madara. Mas com reservas de chakra tão ridículas, até mesmo os jutsus mais básicos poderiam sobrepujar técnicas de alto nível usadas por shinobi de nível Kage. Mas Natsuru não era um Kage qualquer. Seus próprios jutsus eram igualmente poderosos. Um relâmpago branco e selvagem irrompeu ao redor do corpo de Natsuru, seu campo magnético tão intenso que fez o próprio ar parecer denso e pesado. Então, um pedaço de ferro apareceu dentro daquele campo, e Natsuru discretamente encaixou um de seus orbes da busca da verdade nele. Arte sábia, liberação de relâmpago, canhão elétrico. Bum! Com um estalar de dedos, um raio aterrorizante foi disparado, como um laser de alta energia disparado de uma nave de guerra alienígena, destruindo tudo em seu caminho. No momento em que o Lightning Beam de Madara colidiu com o canhão elétrico, o tentáculo se estilhaçou instantaneamente, desaparecendo sob o poder avassalador do canhão elétrico. Madara estreitou os olhos. O jutsu de Natsuru era realmente tão poderoso? Mais forte até do que suas próprias artes sábias aprimoradas? Isso não deveria ser possível. Mas então o seu Rinnegan de 9 Tomoe, aquele em sua testa, avistou algo. No centro do projétil do canhão elétrico, estava um orbe de busca da verdade. Agora entendo. Madara percebeu o segredo. Se um orbe da busca da verdade estivesse envolvido, fazia sentido. Ainda assim, a trajetória do ataque era óbvia. Ele desviou facilmente. Mas assim que o raio passou raspando por ele, uma figura sombria surgiu de repente atrás dele. Na mão daquela figura havia uma esfera giratória de energia vermelho-lava, fervendo como magma derretido. Arte sábia, Rasengan da chama ardente. Sem hesitar, Natsuru bateu com força. Bum! O poder absoluto envolveu o corpo de Madara em um inferno de lava, queimando tudo ao redor. Mas Natsuru não parecia satisfeito. Em vez disso, ele voltou seu olhar para outro lugar. Madara já estava em um local diferente, tendo trocado de lugar com uma de suas sombras do limbo. Border já iu no último momento. Então, mesmo usando um canhão eletromagnético para disparar um orbe da busca da verdade atrás dele, depois marcando-o para um teletransporte do deus voador do trovão e usando-o num piscar de olhos. Ainda não foi o suficiente. Madara reagiu a tempo. Infelizmente Natsuru também percebeu algo. O orbe da busca da verdade usado no canhão eletromagnético havia sido irreparavelmente danificado na explosão. O núcleo de ferro era apenas um primer, o orbe era o projétil principal, e sua estrutura foi destruída no processo. E como o jutsu do clone de Shuriken das sombras não funciona em orbes da busca da verdade, ele não poderia criar orbes falsas. Se pudesse esquivar-se seria muito mais difícil. Ainda assim, nem tudo estava perdido. Uma das sombras do limbo de Madara foi atingida diretamente pelo Rasengan flamejante, e não havia como sobreviver a isso. O lado negativo? Natsuru havia perdido outro trunfo poderoso. Madara, parado onde a sombra costumava estar, encarou Natsuru. Embora tivesse reagido a tempo, seu coração ainda batia forte. O Rasengan quase o atingiu. Havia marcas de queimadura nas costas de sua capa, evidência clara de quão perto ele chegou. Mas agora não era hora de ter medo. O jutsu de agora era, sem dúvida, o deus voador do trovão, e Natsuru usou um orbe da busca da verdade como marcador. Então, orbes de busca da verdade poderiam servir como marcadores FTG? Madara tinha certeza de que isso não era algo que Natsuru tivesse acabado de descobrir. Ele provavelmente havia guardado para aquele momento. Já tivera oportunidades de usá-lo antes, mas não o fizera. Então essa era a surpresa que ele estava guardando. Madara estreitou os olhos, sentindo o calor persistente nas costas. Foi uma baita surpresa, mas Natsuru estava agora no meio dele e de suas 3 sombras restantes. Ele estava cercado. Madara formou um selo de mão. Arte sábia, liberação de tempestade. Presa de luz. Da boca de Madara, um raio penetrante de laser roxo foi disparado em direção a Natsuru. Não apenas do próprio Madara, mas também de suas 3 sombras. 4 lasers roxos avançaram para dentro, convergindo para Natsuru. A velocidade era insana, impossível de acompanhar para a maioria. Mas para Natsuru, sua percepção do tempo já estava desacelerada inúmeras vezes. O que era ofuscante para os outros, ele conseguia ver e neutralizar.
4 de seus orbes de busca da verdade se transformaram em escudos, interceptando os raios que chegavam. Mas então, as pupilas de Natsuru se contraíram. No momento em que os lasers atingiram os orbes, eles se estilhaçaram. Principalmente o raio do próprio Madara, cuja nitidez perfurou o orbe como se fosse feito de papel, disparando direto na testa de Natsuru. Mas pouco antes do impacto, ele desapareceu, reaparecendo ao lado de outro orbe da busca da verdade através do deus voador do trovão. Ele conseguiu se esquivar por pouco. TCH. Então ainda não será tão fácil te matar. Madara o encarou, ficando cada vez mais irritado. Mesmo agora com a árvore divina lhe fornecendo chakras de todos os seres vivos, ele ainda não conseguia suprimir Natsuru completamente. Em teoria, ele deveria ser o ápice do poder mundial, mas a força de Natsuru permaneceu ilusória. Uma pergunta repentina atormentou Madara. Como ele ficou tão forte? Seria mesmo possível chegar a esse nível sem o poder do 10 caudas? Se Natsuru tivesse ouvido essa pergunta, sua resposta provavelmente teria sido, não. Não era algo que outros pudessem replicar, não agora. Ele havia trilhado um caminho que ninguém mais poderia trilhar. Mas se as coisas acontecessem como planejado e seu plano desse certo, então o caminho que ele havia tomado não seria impossível de ser replicado. Nesse ponto, a chamada teoria da linhagem não seria mais um fator limitante. Claro, aqueles com linhagens fortes ainda progrediriam mais rápido, mas, em teoria, mesmo pessoas com linhagens mais fracas também poderiam ter sucesso. Em outras palavras, o teto seria elevado. Ao contrário do chakra, cujo limite superior já havia sido atingido há muito tempo. Naquele momento, enquanto Madara pensava em como finalmente superar Natsuru, ele de repente notou algo estranho em seu corpo. Seu limite físico para absorção de chakra parecia ter atingido a capacidade. Mas o problema era, a árvore divina ainda estava transmitindo chakra para ele com força, em um fluxo infinito. Mesmo que ele quisesse pará-lo, ele não o ouviria. O que diabos estava acontecendo? As pupilas de Madara se contraíram bruscamente. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que aquilo não era normal. Mas ele não teve o luxo de examinar o problema. Não enquanto ele enfrentasse o oponente mais forte de toda a sua vida, alguém que não lhe daria um segundo para respirar. Então, se houver muito chakra, simplesmente libere-o. Imediatamente uma enorme esfera negra de chakra começou a se expandir na frente de Madara. Aquilo era uma bomba da besta com cauda? Natsuru também percebeu isso rapidamente, mas achou estranho. Por que Madara o atacaria com uma bomba da besta com cauda? Algo assim não representava nenhuma ameaça para ele. Só desperdiçaria chakra sem motivo. Enquanto ele ponderava as intenções de Madara, a bomba da besta com cauda já havia sido lançada em sua direção. Sem saber o que Madara estava pensando, Natsuru calmamente estendeu a mão, tocou a bomba e... a bomba da besta com cauda desapareceu do campo de batalha, foi arremessada para longe e lançada no mar aberto. Momentos depois, uma grande explosão ocorreu no centro do oceano, criando um enorme redemoinho de correntes marítimas profundas. O poder era definitivamente intenso. Mas se não atingisse o alvo, não teria importância alguma. Mesmo depois de desviar o golpe, Natsuru permaneceu alerta, preparado para ataques subsequentes. Mas ninguém veio. Madara apenas ficou parado ali? Ele realmente lançou uma bomba de besta com cauda aleatória e encerrou o dia? Natsuru franziu a testa. Madara estaria o menosprezando agora? Desferindo ataques sem sentido? Enquanto isso, a expressão de Madara escureceu. Nem mesmo a bomba da besta com cauda, que consumia muito chakra, conseguiu acompanhar a velocidade com que a árvore divina estava inundando de chakra. Nesse ritmo, seu corpo pode realmente explodir devido ao excesso de chakra. Ele pode se tornar o primeiro ser do nível dos 6 caminhos na história a morrer de sobrecarga de chakra. Liberação de fogo, singularidade da chama do dragão. Madara não conseguia aceitar esse destino. Sem hesitar, ele continuou com o jutsu de fogo que consumia muito chakra. Desta vez, até suas 3 sombras de limbo, Border e Jail se juntaram. De repente, 16 enormes dragões de fogo formados a partir de chamas puras apareceram no campo de batalha, rugindo e avançando diretamente para Natsuru no centro. Esses dragões enchiam o céu, ocupando cada centímetro do espaço. Não importava como Natsuru se movesse, não havia para onde se esquivar, ele seria atingido de todas as direções. Mas mais uma vez ele achou isso estranho. Mais um jutsu sem sentido. Claro, era visualmente assustador e tinha muito poder, mas contra seus orbes de busca da verdade, era completamente inútil. Enquanto a liberação de tempestade, presas laser podia perfurar os orbes, jutsus comuns de fogo não conseguiam nem arranhá-los. Ele poderia simplesmente se envolver em um orbe da busca da verdade e bloquear tudo. Mas, era realmente tão simples? Natsuru considerou cuidadosamente. Será que Madara queria que ele usasse os orbes para bloquear e obscurecer sua própria visão e habilidades sensoriais, para que ele pudesse preparar um ataque furtivo? Natsuru hesitou brevemente. Então uma esfera vermelha brilhante apareceu em sua mão. Se a situação não estivesse clara, ele usaria uma solução diferente. Arte sábia, lançamento de chama, pássaro vermelho. No momento seguinte, chamas sem fim surgiram ao redor de Natsuru, engolfando-o completamente. E então do fogo emergiu um majestoso e imponente pássaro vermelho, o imperador do fogo encarnado, abrindo suas asas no céu e soltando um grito feroz. Os dragões de fogo não hesitaram. Todos os 16 avançaram em direção ao pássaro vermelho como feras frenéticas. Mas no momento em que fizeram contato,
Eles se dissolveram. Suas formas se desfizeram instantaneamente, voltando a se transformar em chamas brutas e se fundindo com o pássaro vermelho, fazendo-o queimar ainda mais intensamente, dando ao pássaro mítico uma presença ainda mais divina e majestosa. Mesmo que eu não saiba o que você está fazendo, já que chegou a esse ponto, não me culpe por ser implacável. Natsuru olhou para Madara, que ainda parecia distraído. Mas esta era sua chance. De pé na forma do pássaro vermelho, Natsuru era como um rei do fogo, comandando as chamas. Ele ordenou que o pássaro batesse suas asas enormes, deixando faixas de fogo brilhante no céu, e avançasse direto em direção a Madara dos 6 caminhos. Capítulo 380, o Susanoo ou Transcendente. Madara, os 6 caminhos, encarou o pássaro escarlate à sua frente, suas asas flamejantes ainda mais deslumbrantes e majestosas do que antes. Ele entendeu que essa transformação havia acontecido por causa de sua própria liberação de fogo, singularidade da chama do dragão, de antes. Mas agora ele não tinha escolha. Mesmo sabendo das consequências, ele tinha que continuar usando jutsus de alto custo como aquele. E mesmo assim, o dreno parecia pequeno demais comparado ao chakra avassalador que inundava seu corpo. Diante do imperador flamejante que avançava em sua direção, Madara sabia que a primeira prioridade era deter o pássaro vermelho. Chamas azuis se acenderam ao redor dele e num piscar de olhos, 4 avatares do Susanoo de corpo completo apareceram no campo de batalha. Parecia que com o Rin Sharingan agora em sua testa, não apenas os poderes oculares de Madara haviam se fortalecido, mas a velocidade de ativação de suas técnicas também havia aumentado significativamente. Olhando para o enorme pássaro vermelho que bloqueava o céu, todos os 3 olhos Rinnegan de Madara se iluminaram. Limbo, Susanoo, Uchiha Tensei. No momento seguinte, uma força repulsiva de magnitude sem precedentes irrompeu de 4 direções, convergindo para o pássaro vermelho. Bum! Em um instante, o radiante pássaro vermelho soltou um grito lamentoso antes de explodir sob a imensa repulsão. Até mesmo as chamas que tudo consumiam foram rapidamente extintas pela força avassaladora. TCH. Natsuru grunhiu quando as ondas de choque de repulsão o atingiram vindas de todas as direções. Ele não esperava que o Uchiha Tensei de Madara tivesse se tornado tão poderoso. Felizmente, apenas o verdadeiro Madara poderia desencadear a versão mais devastadora da técnica. Os outros, sendo sombras, eram mais fracos. Caso contrário, Natsuru não teria escapado apenas com ferimentos leves. Mesmo assim, a explosão o lançou para trás. Mas enquanto voava, ele lançou um orbe da busca da verdade para cima como um projétil de canhão. Ao se aproximar de uma das sombras de Madara, ele desapareceu, teletransportando-se para o orbe com o deus voador do trovão, escapando do perigo mais uma vez. As sombras do limbo em si não assustavam Natsuru, mas o verdadeiro problema era que Madara podia trocar de lugar com elas a qualquer momento. Se Madara conseguisse, Natsuru poderia estar em sério perigo. Tão problemático, murmurou Natsuru, encarando Madara. Seu sangue ainda fervia por causa da explosão, ele havia sofrido danos internos, mas nada do qual não pudesse se recuperar rapidamente. Ele hesitou, ele ainda tinha um último trunfo, mas era para Kaguya. Se o usasse ali, já era. Natsuru respirou fundo. Seus olhos brilharam de determinação. Se ele perdesse aqui, não haveria como enfrentar Kaguya de qualquer maneira. A carroça encontrará o caminho ao redor da montanha. Se as coisas dessem errado quando chegasse a hora, ele lidaria com isso ali. Além disso, talvez aqueles comentários na internet sobre sua vida passada estivessem certos. Talvez a força de combate de Kaguya não fosse tão alta quanto sua história a fazia parecer. Talvez Madara fosse mais forte. Assim que Natsuru tomou sua decisão, ele fez uma pausa. Ele notou o corpo de Madara mudando. Estava ficando inchado. A expressão de Madara se contorceu de dor e desconforto. No nível deles, para que algo sobrecarregasse fisicamente dessa forma, tinha que ser algo enorme. O que é isso? Natsuru olhou para Madara, depois para a árvore divina e todos os casulos pendurados em seus galhos. Ele podia sentir, aqueles casulos estavam sendo drenados de chakra a uma velocidade incrível, e esse chakra estava sendo bombeado diretamente para Madara. Então, nem mesmo Madara dos 6 caminhos consegue suportar o chakra de um mundo inteiro, murmurou Natsuru surpreso. Mas na verdade não foi tão difícil de entender. O corpo de Madara, mesmo depois de se tornar o Jinchiki do 10 caudas, não podia se comparar ao físico inato do clã Tsutsuki. Ele não tinha a verdadeira base. Afinal, Kaguya não tinha apenas sangue Tsutsuki, ela também comeu o fruto da árvore divina. Natsuru acreditava que a fruta era a chave. Madara se tornou o hospedeiro do 10 caudas, sim, mas ele nunca passou pela transformação que acompanhava a ingestão do fruto do chakra. Ele simplesmente absorveu a própria árvore. O processo original deveria ter sido como o de Kaguya. Mesmo que este mundo não tivesse energia natural suficiente para produzir outro fruto naturalmente. O Tsukuyomi infinito já havia reunido o chakra de todos os humanos. Isso deveria ser suficiente para formar outra fruta. Então, ao comê-la, ganharia um corpo novo e aprimorado. Mas Madara não fez isso. Em vez disso, a árvore divina se tornou uma mangueira enorme, despejando chakra ilimitado em um recipiente com capacidade limitada. E agora, aquele recipiente estava prestes a estourar. Natsuru se lembrou da história original. Lá também, o corpo de Madara inchou como um balão pouco antes de Zetsu Negro apunhalá-lo. Desta vez, a presença de Natsuru provavelmente apressou o resultado. Madara não tinha tempo para controlar totalmente o fluxo de chakra, então precisava continuar lutando.
Se não estivesse aqui, Madara poderia ter tido tempo para se adaptar. Com seu talento, provavelmente teria tido sucesso e absorvido tudo. Então, quem sabe até onde ele poderia ter evoluído. Mas o mundo não funciona com base em "e se". Madara, parece que você vai acabar sendo o receptáculo para a ressurreição de Kaguya, murmurou Natsuru, agora desinteressado. Não havia prazer algum em abater um homem já condenado. Então é assim. Os olhos de Madara se arregalaram. O que ele antes lutava para compreender de repente fez sentido. Ele se lembrou da voz estranha que ouvirá em sua mente. Aquela voz pertencia à árvore divina. E a verdadeira identidade da árvore divina. Ninguém menos que Kaguya Tsutsuki, o progenitor do chakra. Naquele momento, tudo fez sentido. No momento em que ele foi forçado a absorver toda a árvore divina, seu destino já estava selado. E pensei que levaria mais tempo, até Madara ser completamente derrotado, para que isso pudesse acontecer. Os olhos de Zetsu Negro brilharam de excitação. Agora que haviam chegado até ali, seu plano estava finalmente dando certo. Ninguém poderia impedir a ressurreição de sua mãe agora. Mesmo o cauteloso e ardiloso Zetsu Negro não conseguiu se conter. Ele saltou para o espaço aberto e gargalhou malevolentemente. Como esperado da minha mãe, não de Kaguya Tsutsuki, a progenitora do chakra. É claro que ela conseguiria fazer isso. Sua expressão se contorceu de fanatismo. Zetsu Negro, o que você disse? Você não é apenas uma manifestação da minha vontade? Os olhos de Madara se arregalaram. Mesmo começando a suspeitar, ouvir aquilo em voz alta ainda o chocou. Errado. Zetsu Negro zombou. Minha vontade pertence a Kaguya Tsutsuki. Madara, você não é um salvador. Você é igual ao óbito. Mais um idiota miserável perdido no sonho que criei para você. Impossível. O Tsukuyomi infinito foi transmitido pelo sábio dos 6 caminhos, um jutsu destinado a trazer a paz eterna ao mundo. As pupilas de Madara se estreitaram. Seria tudo, apenas uma mentira? Não, ele se recusou a acreditar. A tábua de pedra foi gravada pelo próprio sábio, dizia isso. Madara, eu existia muito antes de você nascer. Encontrar a placa deixada por Agoromo e modificá-la foi moleza. Zetsu Negro não se importou mais em esconder a verdade. Ele a expôs completamente. Modificado. O coração de Madara pareceu parar. Uma onda devastadora de medo o invadiu. O Tsukuyomi infinito não é um sonho para trazer paz. É um jutsu criado para coletar chakra de cada indivíduo, para reuni-lo e aprimorá-lo, e de todos os humanos capturados por sua luz. Seu destino final é se tornarem nossas armas de guerra, os Zetsu brancos. Zetsu Negro olhou para Madara com um sorriso e disse, bem, suponho que se possa dizer que seu sonho de paz se realizou. Afinal, toda a humanidade se tornou armas, unificada sob uma única vontade. Neste mundo, não há mais guerra. O corpo de Madara tremeu. Para quê? Tudo isso. Você agiu por isso, movido não pela sua própria vontade, mas pela dela. Pela vontade da mãe. Zetsu Negro gargalhou alegremente. Natsuru observou o corpo cada vez mais inchado de Madara e sua vontade completamente destruída. Era compreensível. Desde o nascimento até agora, Madara havia se dedicado inteiramente a um grande ideal. E agora alguém lhe dizia que esse ideal era uma mentira manipulada. Qualquer um que tivesse um pingo de emoção não poderia aceitar isso, e até mesmo alguém tão indomável quanto Madara finalmente cedeu. Ele desistiu, permitindo que o chakra avassalador o engolisse. Natsuru suspirou enquanto observava. Embora Madara tivesse sido seu inimigo, era difícil não se comover ao ver uma figura tão lendária cair tão tragicamente. Sim, tudo o que Madara fizera fora manipulado, mas seu sonho fora genuíno. Só que o método fora distorcido e explorado, levando a tudo isso. Madara, você ainda consegue se mexer? Natsuru perguntou de repente. Madara virou a cabeça lentamente e olhou para Natsuru. Se você ainda consegue se mover, então aceite um último golpe meu. Não se deixe morrer nas mãos de conspiradores. Se você é um guerreiro, então morra em batalha. A voz de Natsuru soou profunda e firme. Natsuru Shindakava. Uma luz fraca retornou aos olhos opacos de Madara enquanto ele encarava Natsuru acima. Ei, ha. De repente Madara caiu na gargalhada, uma risada selvagem e descontrolada, com lágrimas ameaçando escorrer de seus olhos. Eu nunca pensei que no final seria você, meu inimigo, me dizendo algo assim. Eu simplesmente não queria ver um oponente tão poderoso ter um fim tão lamentável, respondeu Natsuru. Ele realmente acreditava que após absorver a árvore divina, Madara seria capaz de lutar contra ele até o fim, especialmente porque Zetsu Negro não teve a chance de esfaqueá-lo dessa vez. Mas mesmo sem a traição, Madara não foi capaz de resistir ao confronto final. É mesmo? Então, Natsuru Shindakava como quiser, esteja pronto para o próximo ataque. Os olhos de Madara se abriram, todos os três, cada um deles sangrando. De repente, uma sombra previamente destruída de Limbo, Border Jail, reapareceu ao lado dele. Então todas as 4 sombras deram um passo sincronizado para frente, fundindo-se com o corpo de Madara. Eles não estavam desaparecendo. Eles não estavam se segurando. Madara convocou até a última gota de poder ocular, até a última gota de chakra. Ao redor dele, chamas azuis se inflamaram violentamente. Com uma força aterrorizante, eles incharam e se solidificaram, e num piscar de olhos, seu Susanoo corporal completo reapareceu. Assim como Natsuru pensou que era isso. Oi! Madara rugiu.
Todos os 3 olhos dele estavam arregalados a ponto de quase explodir. O Susanoo também reagiu ao seu mestre, uivando em agonia, agarrando-se à própria máscara como se tentasse conter alguma força incontrolável dentro dele. Rugido. Por fim o Susanoo não aguentou. Explodiu. Isso ainda não é o suficiente. O rosto de Madara se contorceu em uma careta. Seu rugido abalou os céus e, milagrosamente, ele forçou para baixo o chakra que estava tentando destruí-lo. Mais uma vez, ele começou a reconstruir o Susanoo. Mesmo que tivesse desabado, contanto que ele ainda estivesse aqui, enquanto seu espírito de luta permanecesse, Susanoo poderia se erguer novamente. Limite? Forma completa? Poder não tem limite. Susanoo, levanta-te. O grito de Madara abalou o ar, e então, uma nova forma de Susanoo surgiu. Mais alto, mais largo, muito mais monstruoso. Um ser de chamas azuis puras elevava-se acima do mundo, muito além da escala de qualquer Susanoo completo anterior. Esta forma não se assemelhava mais a um humano. Era mais como uma besta divina selvagem, um deus demoníaco com 3 cabeças e 6 braços, descendo sobre o mundo mortal. Seu corpo era revestido por uma armadura que lembrava escamas de dragão, e de suas costas brotavam asas grandes o suficiente para bloquear o sol. Cada uma de suas 3 faces mostrava uma expressão majestosa diferente. Seus 6 braços formavam cada um selo de mão diferente, como se estivessem se preparando para desencadear 6 jutsus simultaneamente. Era um poder sem limites. Quem disse que o Susanoo completo seria o fim? Poder é infinito. Madara apostou tudo, até mesmo o que não podia controlar, despejando tudo no Susanoo em um ataque desesperado. E naquele momento, evoluiu, até sua forma final e definitiva. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.